merci com o pour seu tous labor de ceux amor qui ont para que essa travaillé conferência se avec ce realize. labeur d'amour pour cette conférence, Todo o qu'elle puisse se trabalho réaliser. que resulta na Tout obra le de travail Deus é sempre donne- feito qui donne le com résultat dans l'œuvre de labor Dieu de amor. Não estamos aqui est toujours buscando fait uma avec le vantagem labeur d'amour. pessoal, senão Nous ne nós sommes pas là pour queremos, chercher com muita des avantages honra, servir o personnels, nosso Senhor como mais servos, como nous voulons escravos que servir avec beaucoup d'honneur somos, notre e também somos Seigneur. seus filhos. Nous sommes Estamos des aqui esclaves, dispostos a fazer a sua nous sommes ses vontade. enfants E et nous sommes vamos dar disposés à faire sa continuidade volonté. a esta mensagem Donnons continuité 12, né? A mensagem à ces 12 messages. 12, era message 12, eu havia colocado como título já a perseverança da j'avais mis un esperança. titre, Todavia, la persévérance percebi que o labor de de amor ainda l'espérance. tem muito Toutefois, assunto para nós j'ai vu qu'il falarmos, y a encore né, beaucoup de sobre. Nós não sujets par podemos rapport à deixar ce labeur passar tão d'amour. facilmente esse assunto tão importante. Então, resolvi Je ne peux também pas colocar a mensagem parler 12, rapidement de o ces labor de sujets. amor, a Alors, segunda nous parte. allons E joindre ce message lembrando, 12, queridos la irmãos, deuxième que partie, a fé, en vous né, rappelant que la é o foi, início, né, da história c'est da le nossa commencement reconexão de com Deus. l'histoire O homem que foi de notre criado, reconnexion né, avec na Dieu. restauração da sua L'homme qui criação a na été terra, créé o homem dans la foi criado restauration junto com a criação que sur Deus fez terre. sobre a terra, estava conectada, L'homme a a été criação créé estava avec la conectada com restauration Deus. que Dieu Todavia, a mis sur la quando veio terre. a serpente Il était e connecté fez avec Dieu. a Eva e também Toutefois, quand le induziu o serpent seu est marido venu, Adão il a comer il da a árvore do conduit conhecimento do Ève bem e do mal, e et son mari que Adam Deus disse para não à manger comer. de l'arbre de la O que connaissance aconteceu? Essa du transgressão mal, cet arbre que fez Dieu a dit de ne com pas que manger. o pecado entrasse no mundo, e pelo pecado Alors veio la morte, e a transgression morte a passou fait para en sorte que todos os le péché homens, soit entré dans e le todos monde os et homens la mort a été pecaram. dispensée à tous les hommes Mas et tous les Deus hommes ont péché. tem Mais o seu Dieu propósito eterno com o homem. Graças a a son Deus que objectif nosso Senhor Jesus éternel avec Cristo l'homme. veio, ele Grâce à morreu Dieu que por nós notre na Seigneur cruz, Jésus-Christ est venu. realizou a Il est redenção, mort pour nous e sur la croix. finalmente nós Il a podemos, réalisé pela la fé, rédemption. nós podemos receber a Et vida par la de foi, nous Deus, pouvons e essa fé recevoir la nos vie de Dieu. conectou novamente com Deus Et cette foi através do nous a Espírito. Nós reconnectés nascemos do avec Dieu Espírito, e o au nosso travers espírito de humano l'Esprit. finalmente Et nous sommes nés de está l'Esprit. Et notre esprit reconectado com humain, Deus. Aleluia. allemand, il est Portanto, essa é reconnecté uma avec Dieu. história Alléluia. que veio pela fé. Nós nada Alors c'est une tivemos que histoire fazer qui est senão venue par la foi. receber a palavra do Nous n'avons rien Evangelho, fait. crer no Senhor Nous n'avons Jesus, seulement crer que reçu. Deus o Nous ressuscitou avons dentre cru au os Seigneur mortos, Jésus e confessamos com a et nossa boca que il a a pris partir vie daquele en nous. momento Il est não ressuscité. Nous somos mais confessons avec notre senhor de bouche nós mesmos. Nós, senhores de et nous nós ne sommes mesmos, pas nós maîtres de nós nous-mêmes. passamos a ser Nous ne sommes o plus quê? maîtres de Nós nous-mêmes. passamos a Mais pertencer ao nous sommes Senhor. devenus, Jesus é o nosso nous Senhor. appartenons Passamos maintenant a au estar Seigneur Jésus. C'est reconectados lui qui est notre em Jesus Seigneur Cristo. Graças et a nous sommes Deus, essa reconnectés história en aconteceu na Jésus-Christ. fé, e a Grâce fé é uma à Dieu, porta de cette entrada para histoire est nós arrivée dans la foi. acessarmos todas as La coisas foi, c'est une espirituais, porte d'entrée todas as coisas pour avoir accès celestiais, aux todas choses as coisas spirituelles, da toutes les esfera choses de Deus, da célestes, dimensão de Deus, e nós, toutes les choses de la pobres sphère, de mortais, la mas dimension de nós pela Dieu. fé temos Nous étions des acesso às pauvres coisas mortels, imortais, mais par la às foi, coisas nous avons excelentes de accès Deus. aux choses E não só immortelles isso, Deus et les choses deseja excellentes de nos Dieu. encher Et c'est consigo pourquoi Dieu mesmo. désire Deus nous deseja nos remplir encher com a sua de vida. lui-même. Deus deseja encher-nos com a Il sua veut nous remplir de natureza. sa E vie, a sua nous natureza remplir de é sa nature. amor. Et sa Portanto, nature meus queridos irmãos, est Deus amour. está, cada Alors, dia que bien-aimés passa, frères, o seu Dieu, trabalho é chaque encher-nos, jour qui passe, le encher a nossa Seigneur, alma il veut nous da sua remplir, própria natureza, il veut da remplir notre natureza de âme Deus. de sa Eu propre me lembro nature que no final do ano et la nature de passado, Dieu. quando nós Et à la fin de recebemos a l'année revelação de dernière Deus passée, sobre a importância quand nous do avons reçu la Evangelho de révélation de João, Dieu capítulos concernant 14, 15, l'importance de 16, l'évangile de 17. Jean, E nós chapitre 14, tivemos 15, que 16, voltar para capítulo 13 para ter a et nous contextualização sommes daqueles repartis 4 au capítulos. chapitre E o 13 capítulo pour 13 voir la, fala la da última ceia, a textualisation. ceia da Páscoa, que Jesus Et participou il va nous juntamente parler de la com dernière seus scène de la Pâque. 12 discípulos. Et Jésus est parti à la Sainte Seine Jesus havia avec ses revelado disciples. que dos seus discípulos haveria Et de toutefois, traí-lo. Jésus avait E ele révélé à ses indicou, disciples e Judas Iscariote quelqu'un allait saiu le para trahir. fazer, né, Et Judas Iscariote est culminar a sorti traição de Jesus. Quando Judas saiu, et pour Jesus trahir disse em Jésus. João capítulo Et quand Judas est 13, sorti, né, versículo 31, Jésus a quando dit ele dans Jean saiu,
disse Jesus, Jean 13, agora 31, foi quand il est glorificado sorti, Jésus a o dit, Filho do Homem e Deus maintenant, foi glorificado nele. le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu fut Satanás glorifié en achou lui. que ele, através de Judas Satan a Iscariotes, trouvé, iria trair Jesus. E no fim, Jesus, il, né, il pensait qu'il allait trahir ser Jésus par le crucificado, moyen de Judas pensando que estaria et qu'il allait être acabado, crucifié. né, todo o plano de Deus. Pelo Il pensait qu'il contrário, allait quando achever Jesus tout le plan de fosse à Dieu. cruz Au e contraire, morrer, ele quand iria Jésus ser est allé sur la ressuscitado croix, por quand Deus il ao allait Pai mourir, e ele seria il glorificado. ressusciterait, Portanto, ele diz: se Deus il serait foi glorificado glorifié. nele, também Deus o Il a dit, si glorificará Dieu a été nele glorifié en mesmo lui, e Dieu le glorificará glorifiera et en lui-même, imediatamente. il, Aí ele disse, il le glorifiait et Dieu a été filhinhos, glorifié en ainda por lui. pouco estou convosco, Il a dit, buscar-me-eis, petit e enfant, o que eu mes disse petits aos enfants, je suis judeus pour também peu de temps agora vos encore digo a vós outros, para avec onde eu vous. vou, Vous me vós cherchez não comme j'ai podeis dit aux ir. Juifs. A partir Vous ne pouvez daí, venir où je nós vamos vais. no capítulo Je 14, vous le nos dis revela aussi maintenant. À partir de grande là, mistério. Esse à mistério partir é du que, verset 14, através pardon, da morte e ce ressurreição de mystère, Jesus, c'est ele qu'au então travers de la mort et conseguiria la résurrection du finalmente Seigneur, levar os seus discípulos il também n'arriverait pas, para que estivesse onde ele estava. Onde Jesus estava, o alors Filho il ne pouvait pas estava no Pai, conduire les sempre disciples esteve là no où le Pai. Fils Só était, que parce que le antes Fils da était sua dans le Père. obra, da morte e Mais avant ressurreição, son ele não œuvre tinha de la mort condições et de levar résurrection, il os n'avait seus pas les discípulos para o Pai. moyens Mas finalmente, de quando conduire les Jesus disciples au morreu Père. por nós, Mais finalement, realizou a eterna quand Jésus est redenção, mort pour nous, Deus il a o réalisé cette ressuscitou dentre os mortos, e no éternelle dia em que Deus o rédemption. ressuscitou dentre os mortos, Deus disse Et au a jour ele: que Tu Dieu és lui a o meu ressuscité filho, d'entre les morts, hoje te alors gerei. il a Naquele dit, tu es mon dia, fils o homem Jesus et je foi t'ai engendré gerado, o Filho aujourd'hui. de Deus, o Alors Filho cet homme Jésus fut primogênito de engendré, Deus, fils de e Dieu, ele foi le recebido fils na premier-né de glória de Dieu. Deus, na glória do Alors Pai. il fut E reçu dans a la partir gloire de desse Dieu, momento, dans la gloire du Jesus Père. estava apto Et à de partir de ce moment, levar os seus Jésus était discípulos também apte para de onde ele estava, conduire que é, ses eles disciples estavam no Pai, e là où il était finalmente aussi. temos Il était condições dans le hoje Père, também estar no alors nous Pai. avons A partir daí les vem moyens uma aussi revelação d'être dans le maravilhosa Père. que eu não vou Et à entrar partir de ce porque não moment, é nous voyons cette assunto de révélation hoje. merveilleuse. Mas o que eu quero mostrar para vocês é, Je ne vais pas rentrer en ainda no détail parce que ce capítulo n'est pas le 13, sujet na d'aujourd'hui. Ce que je vais vous sequência que montrer eu estava aujourd'hui, lendo, eu pulei o versículo encore au 34. chapitre Dá uma 13 de olhada, Jean, 13, dans la, 34 de j'ai João. sauté le Jean Novo 13, mandamento 34. vos dou, que vos ameis Je vous donne un uns commandement aos outros, nouveau. assim Aimez-vous como eu vos les uns amei, les autres, que também vos comme ameis je uns aos vous outros. ai aimé Queridos aussi. irmãos, esse é um novo mandamento. Aimez-vous les uns les autres. Antes de Jesus revelar C'est un nouveau tão commandement grande avant que revelação, Jésus a partir de 14, ne 15 puisse desse révéler João, cette grande révélation. Jesus À partir de, novamente de Jean 13, afirmou 14, 15, sobre o mandamento que ele deu. il a affirmé Nisto concernant ce commandement qu'il a donné. conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor Vous connaîtrez uns à aos ceci, outros. E esse tous amor connaîtront é que vous êtes ágape, mes disciples, amor de Deus. si vous É o avez amor l'amour les uns envers les autres. Cet sacrificial, amour de Dieu, é o l'amour amor agapé, doador, o amor c'est que un amour qui a été se doa, sacrifié, o amor que un se amour donateur, sacrifica. Esse amor de Deus cet é amour com qui se esse amor que nós sacrifie, vamos amar cet amour de uns Dieu, aos outros. Muito bem. avec cet Ah, amour que nous allons nous aimer les uns les autres. Aqui existe Ici, como nous fazer voyons vocês entenderem o que eu quero dizer. A fé, comment nós vous allez falamos da fé. comprendre ce que je vais vous A fé transmettre. La é foi, como nous avons parlé de la foi. La nos foi, conectar com Deus c'est através comme do nosso si, espírito. c'est comme se connecter avec É Dieu como par le moyen de nós, notre esprit. numa planta, nós nos C'est conectamos comme une plante, com uma raiz. nous nous connectons E à la racine. essa planta Une que racine. se conectou Cette numa plante raiz precisa qui est connectée à une receber racine, a vida e a elle natureza daquela doit raiz recevoir para la vie et la crescer e nature de virar cette uma racine planta, certo? pour Então, grandir et nós devenir une podemos plante. olhar isso para Romanos Nous pouvons capítulo voir cela 11. Por favor, abra sua dans Bíblia. Romains chapitre Vamos 11. acompanhar aqui Ouvrez votre Romanos Bible. capítulo Nous allons 11. accompagner O Romains apóstolo Paulo chapitre nos 11. revela que L'apôtre Paul nous révèle o povo de Israel que le saiu de peuple uma d'Israël primícia santa,
saiu de uma massa est santa, sorti que d'une eram prémisse os patriarcas. Deus sainte. havia escolhido Abraão. C'est les Abraão, patriarches. foi dado como Ils avaient choisi justo Abraham. pela fé. Il était considéré comme Só juste que par la foi. os judeus Les desprezaram, Juifs rejeitaram Jesus. E Deus ont então rejeté Jésus, ils l'ont tirou esses méprisé. ramos, né, Alors naturais Dieu a enlevé dessa raiz, e Deus nos implantou ces branches nessa de ces raiz, tá? racines. Então aqui diz assim, Alors il nous a versículo, injectés, il nous a implantés. versículo 16. E se forem santas Romains as 11, primícias 16. da massa, igualmente o Or si será les a prémices sua sont totalidade. saintes, Se for la masse santa a raiz, l'est aussi. Et também si la os ramos o serão. Se, branche porém, le sont alguns aussi. dos ramos foram Mais quebrados, e si tu, sendo quelques-unes des oliveira branches brava, ont foste été retranchées, enxertado em et meio si toi, deles, tu e te étais un tornaste olivier sauvage, tu as été participante da hanté raiz à e leur da place seiva da et rendu oliveira. participant de la Não te racine de la glories contra os ramos, graisse de porém, l'olivier. se te gloriares, Ne te glorifie sabe pas au-dessus que não és tu des quem branches. sustenta a raiz, Si mas tu a te raiz glorifies, sache a que ce ti. n'est pas toi Certo? qui portes la Então, queridos racine, irmãos, mais nós, na que c'est la verdade, racine qui te porte. fomos Alors, bien-aimés, enxertados en vérité, numa raiz santa. nous avons été Nós introduits dans passamos une racine sainte através da fé, a fé et nos par le moyen de la foi, conectou com Cristo, la foi e a nous a fé nos connectés avec conectou Christ com essa raiz. et cette foi E nous a essa connectés à raiz cette é racine. santa. Et A cette partir racine do momento em que sainte, esse ramo à da partir du oliveira moment brava, que foi cette branche de na l'olivier raiz sauvage santa, a passa été a injectée par receber la a racine. seiva Elle a da commencé à raiz recevoir santa, da vida e natureza santas. euh, Portanto, meus queridos la irmãos, é isso que cette acontece racine, conosco. cette Primeiramente, graisse de a l'olivier. fé Ce nos qui conecta nous à arrive, raiz. A fé nos la conecta foi, com elle nous Deus connecte avec à la através de racine, Cristo. Mas elle nous quando connecte à nos Dieu, la foi, conecta, não é o fim da par le moyen de história. Christ. Quando nos conecta, Quand nous, apenas é o início de ce uma n'est pas la nova fin de história. l'histoire. E essa nova Quand nous história sommes connectés, começa a c'est rien ser que le début d'une processada nouvelle a histoire. partir do momento em que nós Et cette nouvelle histoire, il y a un desfrutamos da processus. seiva, da vida, né, da Et natureza quand dessa raiz nous santa. réjouissons, É isso que nous Deus está alimentons de cette fazendo graisse conosco. de l'olivier. Et ce que Dieu Se fait você de ainda nous, não está de cette race. convencido, então vamos ler João 15. Si vous n'êtes pas João convaincu, 15. nous allons lire dans Jean chapitre 15. João 15, versículo 1. Eu sou a Jean videira chapitre verdadeira, 15, verset 1. e meu pai Il a dit, je é o suis agricultor. et mon Todo père ramo que est estando l'agriculteur. em mim, Puis le vrai cep estando et em mon mim, père est le vigneron. conectado em mim. Tout sarment qui est en Então, moi et qui ne porte pas de Jesus é fruits, a videira verdadeira. nous retranche. E Alors o pai Jésus est é le o vrai cep agricultor. Todo et le ramo père que est le estiver vigneron. conectado à videira, Alors tout sarment né? qui est, Se não der fruto, qui est ele connecté não à la come. vigne, E todo que dá fruto, ele et si elle ne limpa porte para pas que de fruits, elle est produza tranchée. mais Elle est fruto retranchée ainda. Queridos pour qu'elle irmãos, puisse porter nós, plus de graças fruits. a Deus pela fé, Bien-aimés, fomos grâce à Dieu, par la conectados a foi, essa videira verdadeira. nous avons été E connectés o à ce objetivo sept, do ramo ser à ce vrai cep. conectado na videira Alors l'objectif verdadeira é de para ce dar sarment qui fruto. est connecté Dar fruto. à ce Presta bem vrai atenção, sept, depois do escrito. au vigneron, pardon, Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. É a palavra que nos limpa. É a palavra, vous né, êtes que nos purs à conecta. cause de É a la parole palavra que que je nos vous ai infunde a annoncée. vida, C'est la a parole qui natureza vous de Deus, connecte. e a palavra que nos Et cette limpa. parole qui nous Permanecei em mim e eu nettoie. permanecerei em vós. Demeurez en moi, Conectado em mim, et je demeurerai en eu vous. estarei conectado Comme le sarment ne convosco. peut de lui-même porter Como du não fruit. pode o ramo Demeurez en moi. produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na Et videira, comme ce sarment ne assim peut pas porter de nem fruit de lui-même, vós qui o doit demeurer podeis dans dar, la se não vigne, et vous ne pouvez permanecerdes pas em mim. Se nós le faire si vous ne não demeurez pas en moi. permanecemos, nós somos conectados Nous a essa sommes videira. connectés Mas se nós não à cette vigne. permanecemos conectados nessa videira, Alors, não si nous ne podemos dar sommes pas fruto. connectés à cette vigne, Há uma nous grande ne pouvons pas porter de discussão sobre fruits. dar fruto. Claro, Il y a une très grande o que se falou no dispute passado, sur, tudo concernant certo. porter de Alguns fruits. falam fruto, Ce qui est é dit dans le fruto do passé, ce n'était pas evangelho, du fruit, fruto, né, ce que sont nós les fruits de levamos l'évangile, para Cristo, levamos a salvação, irmãos, des fruits que nous são tudo conduisons à certo, são Christ, frutos. au Mas salut. se você olhar o C'est juste, contexto ce sont des fruits. do capítulo, Mais si vous regardez le esse fruto, contexte queridos irmãos, é o amor. du chapitre, É o ces amor. fruits, c'est Porque l'amour. se você recebe C'est a l'amour. seiva da natureza Parce que si tu santa, reçois né, et de cette Deus, graisse o que
pode dar de la nature sainte de Dieu. amor. Ce qu'elle peut donner, Ó Senhor, bom, cette sève, vamos devagar. c'est l'amour. Né, você não está convencido. Nous Vamos allons devagar. doucement. Mas importante, irmãos, é Peut-être de vous nós n'êtes pas encore convaincus. continuarmos Bien-aimés, permanecendo continuons conectados nele. demeurant Só a primeira connectés conexão en pela lui. fé. A fé nos Ce n'est pas conecta, seulement mas la nós première precisamos connexion par la foi. permanecer La foi nous connecte, conectados. mais nous A devons aussi nossa demeurer alma connectés. precisa Notre permanecer âme conectada, a porque a alma besoin que de precisa demeurer receber a connectée seiva da vida, parce natureza que santas de cette Deus. âme doit recevoir la sève Eu de la sou vie de a Dieu. videira, vós os ramos. Alors je Quem suis le permanece cèpe em mim et eu vous êtes nele, esse tout dá sarment muito qui demeure fruto, en porque moi sem et qui ne, mim nada qui ne podeis porte pas de fazer. fruits, il le Queridos irmãos, retranche. nós precisamos aprender Et que nós somos ramos pour que apprendre foram que nous sommes cette conectados branche à videira. qui ont été Para que esse connectée ramo à la vigne, possa au dar vigneron, fruto para Deus, pour que cette branche esse ramo precisa donne des fruits pour Dieu. permanecer na videira, Cette recebendo branche a doit vida de demeurer Deus e dans la a vie pour recevoir la natureza vie santa de Deus. de Isto Dieu é, eu vou dizer, et na cette verdade, nature Deus quer sainte nos de Dieu. encher com Ele En mesmo. vérité, Dieu veut nous Mais Deus em remplir de nós, mais lui-même. Cristo em nós. É isso Plus que de ele Dieu en quer nous, plus de fazer, Christ tá? en nous. Se Ce qu'il veut faire en alguém nous. não permanecer em mim, será lançado fora, Alors si à quelqu'un ne demeure semelhança pas en do moi, ramo, il e sera secará, jeté. e o Il apanham, sera lançam no retranché, fogo e o queimam. Se sera lancé dans le permanecerdes em feu. mim e as minhas Mais si vous palavras demeurez permanecerem en moi, em et mes vós, paroles demeurent en pedireis o vous, que quiserdes en e vous, vos será feito. Portanto, irmãos, vous direz ce que vous permanecer voulez, no Senhor, tout sera permanecer accordé. conectados Demeurer dans no le Senhor, Seigneur, tem tudo a ver com a c'est être connecté palavra. dans le Seigneur. A palavra nos Et mantém cela a à voir conectados avec com la Deus. parole. Essa La parole nous semana, maintient graças a connectés avec Deus, Dieu. ninguém Cette pode semaine, reclamar da falta grâce de à palavra. Dieu, personne ne Cada peut palavra, réclamer de manque de cada parole. noite dessas, Chaque não é isso? parole, Cada mensagem, chaque cada nuit que compartilhar nous com avons os eue, irmãos depois em grupos chaque virtuais. message, chaque partage des frères après le message. Deus Ces está, paroles são palavras que nos fazem sont des permanecer na paroles. videira. É ou não é verdade? Donc, E demeurer versículo en 8, e nisto é glorificado meu Au Pai, verset em que 8, deis si vous- muito fruto, dans e ceci, assim mon Père sera vos glorifié, tornareis que vous serez, meus vous discípulos. aurez beaucoup de fruits, vous serez mes Eu não acabei disciples. de ler no Mes capítulo disciples. 13, Je n'ai no pas terminé de capítulo lire 13, versículo 35, que diz assim: au Nisto verset 13. conhecerão todos que sois meus discípulos, se Tous connaîtront tiverdes que vous êtes mes amor disciples uns com os outros. si vous aurez Então, se nós somos l'amour discípulos les do uns envers les Senhor, autres. né, e Jean aqui 13, fala o 35. quê? Nous sommes les disciples Aqui du fala aqui, Seigneur. né, Et qu'est-ce qu'on nisso nous é dit? glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, assim vos tornareis meus discípulos. Isto é, quem é Et discípulo, vous deviendrez mes né, disciples si do vous êtes Senhor connectés. À Jesus, ceci, tous são connaîtront que ramos vous êtes mes conectados à disciples. videira, e o fruto, irmãos, é amar-nos Vous êtes des uns branches aos qui sont outros. connectées au vigneron. Como o Et les Pai fruits, me c'est amou, nous também eu aimer vos les uns les amei. autres. Comme le Père m'a Permanecei aimé, no meu amor. moi aussi Aqui je começa a vous revelar o ai que é o fruto. aimé. Não sei se os irmãos estão Demeurez dans cet amour. concordam comigo. Je ne sais pas si Porque vous aqui voyez la começa a révélation mostrar des que o fruits. fruto é esse, né? Então, Parce qu'il como nous o Pai montre me quel est amou, ce eu fruit. vos amei, permanecei no meu amor. Comme le Père m'a Esse aimé, amor é moi aussi je ágape. vous ai aimé. Demeurez dans mon Se amour. guardardes Cet amour agapé. o meu Si vous mandamento, gardez permanecereis no mes meu commandements, amor. No meu amor. demeurez dans Assim, mon amour. como também Mon eu tenho amour. guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu Et amor permaneço. comme j'ai gardé Irmãos, eu não sei le commandement de mon Père et mistério, que como je explicar demeure isso? dans son amour. A C'est un vida de mystère. Deus, irmãos, Je ne sais pas comment quando expliquer. vem, nos enche, La vie de Dieu, ela quand elle vient nous remplir, transforma em amor. elle transforme en Enche-nos amour. com a vida, mas o Dieu que nous aparece remplit de é o amor. vie. Ce qui apparaît, c'est Esse é o l'amour. mistério. Quanto mais C'est un vida de Deus mystère. recebemos, Plus mais amor nous teremos. recevons la vie de né? Dieu, plus nous Vamos aurons continuar. d'amour. Tenho Continuons. vos dito estas coisas para que o meu gozo Je esteja em vós. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie Irmãos, isso nos soit dá parfaite. alegria, verdadeira alegria. Et ça nous donne la Irmãos, joie, la véritable joie. é dar fruto. E que fruto é esse? Dar fruto de amor. C'est O que porter que é des amor? fruits. Amor é doação. E Porter quanto des fruits mais d'amour. você C'est quoi se l'amour? doa, L'amour, c'est la mais donation. você é feliz. Plus tu te donnes, Mais você é alegre. plus tu es heureux. Você quer ser feliz?
plus tu es Não joyeux. espere ganhar na loteria. Vous voulez être Não espere heureux? receber alguma coisa dos N'attendez irmãos. pas à gagner dans Não la espere que os loterie. irmãos te dêem um carro, Ou te dêem attendez uma pas quelque chose casa. des Não. frères ou que les frères vous Tente donnent une você voiture ou une dar. maison. Quando Non. você se doa, você vai Donnez-vous. ver que a verdadeira Quand tu te alegria donnes, vai chegar na tu sua verras que vida. la véritable Portanto, queridos joie irmãos, arrivera dans o votre meu vie. mandamento é este, que vos Que mon, ameis uns ceci aos mon, outros assim c'est ici como mon eu commandement. Aimez-vous vos les uns les amei. autres, comme je No vous final ai das contas, aimé. Deus vem falando da videira À la verdadeira, fin, vem falando dos ramos, vem Dieu, falando de il vient nous permanecer parler no du vrai Senhor cep, para dar fruto. Esse il nous fruto, irmãos, parle é du o demeurer dans amor. le Seigneur, du porter de fruits. Ce fruit, c'est Esse é o l'amour. mandamento. Capítulo 13, no final, ele fala Et do c'est le novo commandement. mandamento. E aqui fala, o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos Il outros, a dit assim que como mon commandement, eu vos ceci, amei. É mon com esse commandement, mesmo amor. aimez-vous les uns les autres, Ninguém comme tem je vous maior ai amor do aimé. que esse de dar a alguém a Il n'y a própria pas de plus vida grand amour em que de donner favor dos seus sa amigos. propre vie pour ses Vós amis. sois meus amigos Vous se êtes fazeis o que mes eu amis vos si vous faites mando. Ó ce Senhor que je vous Jesus. commande. Ô Já não nos Seigneur chamamos Jésus, servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, je ne mas vous temos appelle chamado plus amigos, serviteur, porque parce que le tudo quanto serviteur ne sait pas ce que ouvi de fait son meu maître, Pai, mais je vous ai vos appelé tenho ami, dado a parce que conhecer. Eu não vous, escondi nada de je vous ai vocês. fait connaître tout ce Toda a que palavra que ouço j'ai do Pai appris de eu mon Père. transmitido a Ce n'est pas vocês. vous qui Não m'avez choisi, fostes vós que me mais tout ce que j'ai escolhestes a appris mim, du pelo contrário, Père, ce n'est pas vous qui eu m'avez choisi, vos mais escolhi a moi, je vós vous ai outros choisi e et vos designei para que je vous vades ai e établi deis afin fruto, que vous e o alliez et vosso que vous fruto portiez du fruit, permaneça, a fim et de que que votre tudo fruit quanto demeure, pedirdes ao afin Pai que em ce meu que vous nome, Ele demanderez vos-lo au Père conceda. en mon nom, Nós il somos vous le donne. escolhidos pelo Senhor Jesus para dar fruto. Nous sommes choisis par Mas le que fruto Seigneur é Jésus pour esse? porter des fruits. Mais quel est ce fruit? Versículo 17. Isso vos mando, Au verset que 17, vos ameis uns il a aos dit, outros. ce que je vous commande, c'est de vous aimer Não é? les uns les autres. N'est-ce Oh, pas? Senhor Jesus, não sei se eu convenci vocês. Oh O Seigneur fruto Jésus, é o je ne amor. sais pas si je vous ai O fruto é o convaincu. amor. Le A fruit, partir do c'est amor, irmão, l'amour. tudo surge. Le A fruit, partir c'est do amor, l'amour. você prega o À evangelho. partir de A partir do l'amour, amor, você cuida dos irmãos. tout A prend partir vie. do amor, irmão, você edifica a À igreja. partir de A l'amour, vous partir prenez do soin amor, des você frères. À renuncia partir de l'amour, ao seu vous próprio édifiez prazer. l'Église. C'est à partir de E l'amour que vous você se renoncez doa. Você se à votre propre sacrifica. désir Irmãos, o amor et tu te é o donnes, fruto. tu te sacrifies. L'amour, c'est le Se você fruit. quer saber, quando você planta Si uma tu árvore veux no teu savoir, quintal, quand vous você quer plantez un saber, arbre afinal dans de votre contas, que árvore é cour, essa? à la fin, Você quel est só cet vai ter arbre? certeza Vous quando aurez juste la essa árvore der certitude fruto, é ou não é? quand Quando a árvore der cet arbre fruto, portera de você fruits, vai donnera dizer, son fruit. ah, não sabia Quand que elle donnera son fruit, era vous manga allez Éden. regarder, ah, je Ah, ne não savais pas sabia, que né? c'était Que cette é pomme d'Éden, abacate, n'est-ce pas? manteiga. Por Ah, quê? c'est Porque pelo l'avocat. fruto Ah, eu l'avocat, conheço a árvore, beurre. não é? Alors, par le fruit, Lucas nous 6, connaissons l'arbre. 44. Luc, chapitre 6, 44. Versículo 43. Não há árvore boa que dê 6, 40, mau fruto, e 43. nem tampouco Ce n'est pas un bon arbre qui árvore porte du má mauvais fruit, que dê bom fruto. ni un mauvais Porquanto arbre cada qui árvore porte du bon é fruit, conhecida pelo car seu chaque próprio arbre fruto. se connaît à son fruit. Porque não se colhem figos de espinheiros, On ne nem cueille dos pas des abrolhos figues se sur des vindimam épines, uvas. et l'on ne vendange Portanto, pas irmãos, des raisins sur des não ronces. espere colher Alors, mes amor frères, se n'attendez pas não for a videira ramasser, verdadeira. avoir de l'amour, Não espere colher amor si ce n'est se pas dans não le for vrai, a la vraie oliveira, vigne, le vrai vigneron. da boa oliveira. Portanto, Si ce n'est pas irmãos, l'olivier, nós, c'est pela l'olivier. fé, todos somos Par la foi, conectados com a nous sommes videira tous verdadeira. connectés Pela fé, todos somos avec le vrai conectados a cep. Cristo. Par la E foi, nous não sommes para por connectés aí. à Christ. Muitos pensam que se Et ça ne converteram s'arrête pas a là. Jesus, Plusieurs acabou a vida dele, que qui se daqui sont para convertis frente à eles esperam Jésus só ir dia para o céu. Não. A partir daí, et meus qu'ils queridos attendent irmãos, que é que à la fin, você ils tem iront que directement au ciel. Je vous continuar dis, recebendo da raiz tu dois toda a seiva. continuer à E essa recevoir raiz vai la te racine, mandar toute a sève. vida de Deus.
vai te Et cette encher da racine natureza de Deus, vous, vai te vous encher donnera com la o vie de próprio Dieu, vous Deus em remplira de você. la E nature de Dieu, va Deus vous quer remplir encher você, e même. quando Deus enche você, as Et Dieu veut pessoas vous olham para você e remplir. veem o quê? Et quand il vous remplit, Amor. et quand les gens vous regardent, qu'est-ce qu'ils Tem voient? que ver amor. Ils voient l'amour. Não seja aquela figueira Ils que doivent voir Jesus estava com l'amour. fome e Ne foi soyez para uma pas figueira cheia ces de figuiers que Jésus, folhas, quand il avait faim, mas não teve fruto. il y avait ces figuiers qui étaient Nós remplis não de queremos ser feuilles, árvores mais il n'y avait sem pas de fruto. fruits. Que Deus Nous ne voulons pas possa, être un arbre qui ne porte a pas de partir fruits. dessa palavra sobre À labor de partir de amor, cette parole possamos, concernant irmãos, estarmos ce labeur d'amour, ligados, permanecendo que nous soyons no liés Senhor, para que dans le Seigneur, possamos dar muito fruto. E esse que nous puissions fruto porter permaneça, beaucoup de né, fruits tenha et ce fruit valor, puisse tenha demeurer, valor eterno. qu'il y ait de la Que o Senhor valeur possa nos abençoar. E éternelle. Gálatas 5 Que le Seigneur puisse nous bénir. fala desse Voyons fruto. dans Vamos lá. Galates 5, nous parle de ce Gálatas fruit. 5. Vocês já sabem o que eu quero falar, Galates né? chapitre 5, Gálatas 5, vous savez de quoi je veux parler. Galates versículo 5, 22. verset 22. Mas o fruto do Espírito é amor. Mais les fruits de l'esprit, E o amor c'est l'amour. resume todos os outros itens. O fruto do Espírito é Et amor. l'amour résume tous E les se autres, você ler todo o resto, irmãos, é a consequência. les autres É points. amor, Alors, si vous alegria, lisez, paz, c'est la conséquence. longanimidade, benignidade, La joie, bondade, la paix, fidelidade, longanimité, mansidão, bénignité, domínio la próprio. bonté, Contra essas coisas la não douceur. há lei. E os que são de Cristo Et contre Jesus toutes ces crucificaram choses, il n'y a com pas de ele, loi. com as suas paixões e Et ceux concupiscências. qui appartiennent à Se Christ, vivemos no Espírito, andemos ils ont été também crucifiés dans no leur chair avec la Espírito. concupiscence. Queridos irmãos, é assim Et dans que l'esprit, nós somos feitos. bien-aimés, É para dar fruto. E esse et c'est fruto, comme ça que nous queridos avons été irmãos, faits, nous avons été não créés é pour porter de meramente fruits. boas ações. Et ces Esse fruits, fruto é o amor. ce ne sont pas des bonnes O actions. amor ágape de Et Deus. ces fruits, c'est l'amour. L'amour Lembre-se agapé. do que eu falei de manhã, que o amor ágape Souvenez-vous de ce que tem j'ai uma dit ce matin. definição que é L'amour amor, agapé, doação, il a une amor définition. de L'amour qui sacrifício. est un amour qui se donne, doou, un amour de enviou seu sacrifice. próprio filho, Dieu s'est donné, que foi il a feito envoyé son Fils propiciação pelos nossos pecados. qui s'est E donné comme agora, vamos dar uma propitiation. olhada, esse mandamento, Voyons ele é dans ce novo commandement. ou é velho mandamento? Levítico C'est un nouveau commandement ou un ancien commandement? 19, Dans Lévitique, diga você, Lévitique esse 19, mandamento é novo ou velho? Jesus disse novo mandamento dos moi, ce commandement, il est ancien ou il est nouveau? Levítico Jésus a 19, dit, je vous donnerai não un te nouveau vingarás, commandement. nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti Tu ne mesmo. te vengeras Eu point et tu ne sou o garderas point de Senhor. rancune contre les enfants de ton peuple. O teu Tu aimeras ton próximo prochain como comme a ti toi-même. mesmo. Eu Je suis sou l'Éternel. o Senhor. É um antigo mandamento. Mateus Je suis 22, 39. l'Éternel. C'est l'ancien commandement. Matthieu, Mateus 22, 39. Matthieu 22, 39. O segundo, semelhante a este, Le deuxième, o segundo mandamento. Amarás Matthieu o teu 22, 39. próximo como a ti Tu aimeras ton prochain Dois mandamentos comme que toi-même. atendem toda a lei e De os ces deux profetas. commandements Esse dépend é toute la loi et les prophètes. o velho, né, e também o novo mandamento. C'est l'ancien João 13, et le nouveau 34, commandement. 35, nós Jean lemos agora 13, pouco, 34, eu falo do nous novo avons lu mandamento que vos dou, très peu. né? Nous Vou parle ler de de ce novo só para nouveau commandement. 13 34. À nouveau. Novo mandamento vos dou, que vos 13, ameis uns 34. aos outros, assim como eu vos Que- amei. Que também vos Que ameis vous vous aimez les uns les autres comme je vous ai É o aimé. velho mandamento, mas Et também o aimez-vous novo les uns mandamento. les Na autres. L'ancien verdade, commandement, queridos mais irmãos, aussi o un nouveau mandamento de commandement. Deus para nós é só este. É Le o amor commandement de Dieu, que nos c'est amemos celui-ci. uns aos outros. Se você C'est tiver l'amour. amor, você tem tudo Que nous que nous Deus aimons les uns quer les fazer autres. através de você. Parce Muito bem, que vamos, dans l'amour, vous avez tout vamos ce que Dieu agora para 1 veut. João. 1 João, capítulo 1. Nous allons lire dans 1 Jean, chapitre 1er.
Ele começa assim: o que era desde o princípio, nous dit la o que parole. temos ouvido, Ce qui o que était dès le temos visto com commencement, ce nossos que nous avons próprios entendu, olhos, o que ce que nous contemplamos avons vu de e nos as nossas yeux, mãos apalparam com ce que nous respeito avons ao contemplé verbo et da que nos vida. mains ont E a touché vida se concernant la manifestou, parole de e vie, nós a temos visto, car la vie e a été dela manifestée damos et nous l'avons testemunho, e vue vô-la et nous anunciamos a lui vida rendons eterna, a témoignage qual et nous estava com vous o Pai annonçons la vie e nos éternelle foi qui était manifestada. auprès du Irmãos, Père essa et vida qui nous a été é o próprio manifestée. Filho de Deus, Cette Jesus vie, Cristo, c'est que le nos foi Fils de Dieu manifestada. même, A vida foi Jésus-Christ, manifestada por meio dele. qui nous a été O que manifesté. temos Et visto la e vie fut ouvido, manifestée par anunciamos lui. também a vós outros, Ce para que que nous avons vós vu et entendu, nous igualmente l'annonçons à vous mantenhais aussi, comunhão afin que vous aussi, conosco. Ora, vous soyez en a communion nossa avec nous. comunhão é com Or, o Pai e com seu notre Filho, communion Jesus est avec le Cristo. Père et avec Irmãos, son aqui é muito Fils Jésus-Christ. interessante. A conexão Ici, c'est très intéressant. dos La Tessalonicenses connexion com Cristo. A des conexão dos Thessaloniciens Tessalonicenses avec Christ, com la Deus, o connexion Pai, des e com seu Filho Jesus Thessaloniciens Cristo, foi avec Dieu por le Père et avec intermédio son Fils dos Jésus apóstolos. Foi ou não foi? a été donnée par le moyen des Os apôtres. apóstolos foram Les pregar o apôtres evangelho, pregar a palavra da fé. sont Eles allés não prêcher pregaram l'évangile, com la dolo, parole de la nem com foi. engano, mas eles Ils foram n'ont pas, aprovados eux por n'ont Deus pas para pregar o prêché avec evangelho. de la E o pluie, mais ils ont été evangelho que eles pregaram, approuvés. que foi feito? Os Cet évangile qu'ils ont prêché, conectou com Deus, qu'est-ce não qui était foi? fait? Mas Cela les a para connectés avec Dieu. conectar os Tessalonicenses Mais com pour Deus, connecter foi les primeiro Thessaloniciens avec necessário Dieu, conectar il fut também premièrement com os important apóstolos. Vocês de estão entendendo? connecter Aqui diz, avec les diz assim: apôtres. o que temos Est-ce que visto vous e ouvido, comprenez anunciamos também a vós outros, para que vós ce qui igualmente était dit le commencement que mantenhais nous avons comunhão entendu? conosco. C'est que A vous conexão maintenez communion avec com nous. Cristo, La a conexão connexion, com Deus, a conexão vertical, la connexion avec ela Dieu precisa da verticale, conexão elle a horizontal. besoin A aussi conexão de la com connexion Deus horizontale. La também connexion avec Dieu, é necessário ter conexão com os apóstolos. il est Os nécessaire apóstolos qu'il y é ait que cette connexion levaram aussi avec essa les apôtres. conexão Les aos apôtres Tessalonicenses. sont eux qui ont apporté cette Versículo 5. connexion aux Ora, a Thessaloniciens. mensagem da Au parte verset dele 5, que temos ouvido é la e nouvelle vos que nous anunciamos avons é esta, apprise de lui que et que nous Deus vous é annonçons, luz c'est ce que e Dieu que est não há lumière nele treva nenhuma. Você et vai qu'il n'y a dizer, mas point en lui de Pedro, você está ténèbres. falando do Vous allez me amor dire, mais e de repente está vous falando da parlez de luz. l'amour et tout à Queridos coup, vous me irmãos, parlez de la lumière. o Bien-aimés, amor de Deus l'amour de não Dieu, apenas visa nos termos il comunhão com Deus, n'est pas, também visa nós il termos montre aussi qu'il comunhão faut com la os communion. irmãos, na Nous avons horizontal. la communion avec les Mas frères tanto a dans comunhão com l'horizontale. Deus como a comunhão Mais com os irmãos, autant nós cette communion avec precisamos Dieu et la que communion isso se avec les frères, estabelece nous avons besoin sem pecado, que cela sem puisse s'établir obstáculo. sans péché, Se sans nós obstacle. não vivemos na luz, nós temos Si nous pecado ne vivons pas dans la conosco, e lumière, assim nous avons des interrompe-se péchés en a nous comunhão com et cela Deus e a interrompt comunhão com os la irmãos. communion Aqui avec diz, Dieu se et dissermos la communion que avec les frères. mantemos Il a dit. comunhão com Ele Alors si nous annonçons que nous e avons andarmos la nas communion avec trevas, lui mentimos et si e nous não marchons dans les ténèbres, praticamos a verdade. nous ne Se, pratiquons pas la porém, vérité. andarmos na luz como Ele está na Alors luz, si nous marchons dans la lumière comme il est dans la lumière, aqui já não fala nous comigo. pratiquons, Mantemos comunhão nous avons la lumière, nous uns com os maintenons la outros. lumière les uns avec les autres. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica. Et le sang de Jésus, son Fils, Portanto, nous irmãos, purifie de tout Deus é péché. luz. Deus é luz, Alors, na verdade, para mes nós frères, que Dieu est servimos a lumière. Deus, que é um amor. Dieu, Se nós não Dieu est aproveitarmos lumière pour Deus, que nous que puissions é luz, recevoir ce Dieu qui est para amour. nós nos limparmos, Si nous né, n'évitons pas ce Dieu diante de Deus, pour de todas nettoyer as impurezas desse devant lui canal que nos liga toutes com les Deus, que impuretés nos liga com os irmãos, qui irmãos, dans Deus ce não canal pode qui nous ser conduit et qui nous lie à Por Dieu, isso, irmãos, primeiro Dieu ne peut pas se precisamos manifester comme amour. limparmos, purificarmos Premièrement, de nous devons todo nettoyer, pecado, nous para que nós purifier de possamos tout péché, realmente pour que nous amar a puissions Deus, réellement estarmos aimer Dieu conectados com o amor et de être Deus e connectés estarmos avec l'amour de conectados Dieu uns com os outros. et être Irmãos, connectés les uns isso é muito envers, prático. avec les autres. Não adianta você falar de Et amor cela est très pratique. se no nosso relacionamento Ça ne sert à rien de dire os que canais parler de estão todos l'amour, entupidos. Nós que precisamos dans votre ouvir Jesus. relation, votre canal Se est dissermos que não est temos bouché. pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. A verdade Alors não si nous está em disons nós. que nous Se n'avons pas de péché, confessarmos nous nous nossos trompons pecados, nous-mêmes.
Ele é Si fiel nous e séduisons justo para nos nous-mêmes et la perdoar os vérité n'est pecados point en e nous, et nos si nous purificar confessons de nos toda péchés, il est fidèle et injustiça. juste pour nous les Queridos pardonner, irmãos, você vai dizer, poxa, pour nous como é purifier de toute difícil viver essa vida da iniquité. igreja. Je dis, mais comment est Eu difficile de vivre cette vie de sinto que eu l'Église. não tenho condições, qualificação de viver, Moi, porque eu não sou assim tão bom quanto os irmãos. Não, aqui não je ne está suis falando pas assim. comme Aqui fala que se você Ici, on ne dit pas qu'il faut être bon. confessar seus pecados, On dit si vous, é fácil si fazer. vous confessez Se vos você péchés, for iluminado pela c'est luz de facile. Deus, basta Si tu as été confessar os seus illuminé pecados. par la Você não lumière de precisa ser um Dieu, super-herói. il suffit de Você não confesser vos precisa péchés. ser homem super forte para Tu fazer n'as pas isso. besoin d'être un Quando super você héros ou recebe, bien être vai super diante fort. do Senhor, recebe a luz do Senhor, simplesmente Vous recevez confesse. cette lumière du Seigneur, allez Se devant você lui, confessar os seus tout simplement pecados, Ele confesser. é fiel e Tu justo confesses tes péchés, para il est nos fidèle et perdoar juste e nos purificar pour nous de pardonner, les toda pardonner et nous injustiça. purifier Se dissermos que não temos de toute cometido pecado, injustice. fazemo-lo mentiroso Si nous e a disons sua que nous palavra n'avons não pas está de em péché, nós. nous le Filhinhos, faisons leia-vos menteur et estas sa coisas parole no n'est point en Espírito, para nous. que não pequeis. Mes Se, petits enfants, je todavia, vous alguém écris ces pecar, quer choses dizer, afin nós que vous estamos ne falando para péchiez ninguém point. pecar. Et si quelqu'un a Nós não estamos péché, dizendo que il a todos dit, nós il a aqui para demandé frente à ce qu'on não ne vamos pêche pecar point. mais. Não. Se alguém for Je ne vencido dis pelo pas que nous n'allons plus pecado, pécher, nós temos mais si quelqu'un a advogado été vaincu junto par le ao Pai. péché, Jesus Cristo, nous avons un o justo. avocat auprès du Ele Père. é a Jésus-Christ, le propiciação juste. pelos nossos pecados Il, e não somente il est pelos nossos lui-même une próprios, victime mas ainda expiatoire pelos pour do nos mundo péchés, inteiro. Quer non dizer, seulement pour ele, les autres, ele mais aussi morreu pour por ceux todos. du monde entier. Ora, sabemos que o Il est temos mort pour tous. conhecido por isto, se guardamos os seus Alors nous mandamentos. savons, Irmãos, fica nous sempre uma gardons ces dúvida, que commandements par mandamento é là, esse? nous Às savons vezes a que gente nous l'avons interpreta isso connu. como palavra. Quel est ce Guardamos a sua commandement? palavra. Mas se você Parfois, nous olhar bem interprétons ça aqui, comme esses nous devons mandamentos garder é sa parole. justamente Mais o si de vous amar, regardez do amor de dans Deus. ce commandement, Não? Então, ce aqui commandement, diz, c'est vraiment aquele aimer, que diz eu o conheço e não nous dit la guarda parole. os seus mandamentos, é Celui qui mentiroso dit e je l'ai nele connu não et qui ne está a garde pas ses verdade. commandements est un menteur. Aquele, entretanto, que Et la guarda a vérité n'est palavra point en lui. nele, verdadeiramente Et tem celui qui sido garde sa parole, aperfeiçoado. l'amour de Dieu est Nele tem sido véritablement aperfeiçoado parfait o en amor de en Deus. lui. Irmãos, o mandamento é Et sobre l'amour amor. est O véritable. amor é a realidade. Et ce E commandement, c'est recebemos a concernant realidade, o l'amour, la resultado desse réalité, amor. Nisso de sabemos que recevoir estamos cette vie nele. de Dieu. Aquele que diz que permanece nele, esse Et deve par là, também nous savons andar que nous como sommes ele en lui. andou. Et Amados, celui qui dit qu'il demeure en lui eu doit não vos marcher escrevo aussi comme il a mandamento marché lui-même. novo, senão mandamento antigo. Ora, é novo ou Bien-aimé, antigo? ce n'est Tanto pas un faz, é commandement novo ou antigo, é o nouveau mesmo que mandamento. je vous écris, O mais un qual commandement desde o ancien que princípio vous avez tiveste. eu dès le Esse commencement. mandamento antigo é a palavra que ouviste. Que Ce palavra é esta? commandement ancien, c'est la Todavia vos parole que escrevo novo vous avez entendue. mandamento, Quelle est cette parole? aquele que é verdadeiro Toutefois, nele e c'est em un vós, commandement porque as nouveau trevas que je vous vão se dis, et qui est vrai en lui dissipando. A et en vous, car les verdadeira ténèbres luz se já dissipent brilha. Aquele et la que lumière diz estar véritable na paraît luz e déjà. odeia seu Celui irmão, qui dit qu'il est até dans la agora lumière et qui está a nas elle, son trevas. frère, Mas aquele que ama seu est irmão encore dans les ténèbres. permanece na Mais luz celui e qui aime nele son não frère há nenhum tropeço. demeure dans la lumière. Aquele, porém, Aucune occasion de que chute odeia n'est a en seu lui. irmão Mais c'est lui está qui nas est trevas son e frère anda nas trevas et dans e les não ténèbres. sabe para Il onde marche vai, dans les porque ténèbres as et il ne trevas sait où il lhe va, cegaram parce que os les ténèbres ont olhos. aveuglé Ó Senhor ses Jesus. yeux. Ô Seigneur Jésus, Eu li tudo isso aí, irmãos, para vocês j'ai lu tout entenderem cela como funciona pour essa que vous puissiez sequência. comprendre Não basta apenas comment dizer, cette eu quero euh, amar os irmãos, eu quero amar o séquence Senhor, fonctionne. mas primeiro você precisa receber a luz. Là, je veux aimer les frères, je Te vais aimer les limpa, frères, te purifica, mais vous devez né, premièrement de todas recevoir as cette lumière qui vous impurezas nettoie, qui vous desse purifie canal de de toutes ligação les com Deus, de impuretés conexão com Deus e et também de ce conexão canal com qui os vous irmãos. conduit Uma vez à Dieu, qui limpo vous esse rattache à canal, Dieu. esse amor Ce flui canal doit être através da nettoyé, vida propre, de Deus. alors Aí cet dá amour va muito couler fruto. et la vie de 1 João Dieu capítulo coulera 3, aussi. Il y aura versículo beaucoup de fruits. 23. Ora, o seu mandamento este, que Alors, criamos ce- em o nome de seu Filho Jesus 1 Jean Cristo 3, e 23, nos amemos uns aos outros, aimons-nous segundo les uns les o autres mandamento que nos selon le ordenou. commandement Capítulo 4, qui nous versículo a 7. ordonné. Amados, amemo-nos Bien-aimés, uns aos aimons-nous outros, porque o les amor uns les autres, procede de parce Deus. que l'amour E todo aquele vient de que Dieu. ama Et que é tous ceux nascido qui de aiment Deus
e conhece a Deus. est Aquele que né, não et ama quiconque não aime est né de conhece Dieu. Et a celui Deus. qui n'aime pas n'a Né? pas connu Dieu, E aquele que não n'est-ce ama não pas? conhece a Deus, pois Deus Celui qui é n'aime pas n'a pas amor. connu Dieu, Muito bem. Então, car Dieu dado est essa amour. parte toda, irmãos, na verdade, toda essa parte ainda é Alors, en de voyant vocês toutes ces entenderem como parties, funcionam as coisas, a definição, afin eu vou de entrar em comprendre comment como fonctionne como se la opera, como se définition, operacionaliza isso. Efésios capítulo 3. et voir Vamos lá comment para ça Efésios capítulo s'opère. 3. Éphésiens, Senhor Jesus. chapitre 3. Seigneur Jésus. Efésios capítulo 3. Éphésiens, chapitre 3. Espero que o Senhor conceda Et espírito j'espère que de sabedoria e de le revelação Seigneur vous accorde para todos que estão cet nos esprit de ouvindo, sagesse et de que révélation possamos entender pour os tous ceux qui nous mistérios de écoutent. Deus, Nous puissions entender as coisas comprendre le mystère de profundas. De Dieu, lado é simples, mas é profunda, comprendre les choses sobre o amor de profondes. Les Deus. choses sont simples, mais sont Ah, profondes capítulo 3, concernant l'amour de Dieu. Efésios, Chapitre versículo 3, Éphésiens, 14. Vamos começar pelo versículo 14. au verset 14. Por esta Nous allons causa, commencer à partir du verset 14. me ponho de À cause de joelhos cela, diante do Pai, je fléchis les genoux de quem toma devant le Père, o nome, toda a família, duquel tanto tire no son céu nom toute famille como dans les sobre a cieux terra. Queridos et irmãos, sur la terre. esse é o Pai, Bien-aimés frères, é o Pai de celui-ci est toda le a Père, família. Essa família, que le Père de família é toute la essa? famille. Qui est cette Alguns famille? podem entender, né, Plusieurs peuvent peut-être que é a comprendre família da ou fé, dire mas essa que c'est la famille família de la foi. é Cette famille, de tudo que Deus criou. de tout ce que Dieu a Tudo que Deus créé, criou, certo? tout ce que Dieu a Tem créé origem em Deus, ele é o a Pai. son origine en Eu vou Dieu, repetir. Por essa lui qui est causa, me ponho de Père. joelhos diante do Pai. À cause de cela, Nós todos je fléchis les genoux devant le Père, dobramos nossos joelhos duquel em tire. Nous obediência. tous, nous fléchissons les genoux devant le Ele Père, é a fonte de obéissance todas as coisas. à l'obéissance au Ele Père. é o Il est centro la da source, conexão. Ele il est le aquele centre que de toute deve connexion. encabeçar todas as coisas, porque Et tudo c'est foi lui criado por ele. prend Não é isso? l'autorité Então, parce que ele, tout a été créé né, par lui. nós dobramos o joelho por reverência, em Et devant lui, submissão. nous fléchissons Ele é o nos nosso genoux Deus, en de quem révérence, toma o nome en soumission, toda parce a qu'il est notre família. Dieu, Irmãos, essa família aqui, duquel tire son nom toute famille. tem Cette famille, Deus Pai como origem, a origem de tudo. É a origem il y a de toda Dieu a le Père criação comme dos céus e l'origine. da terra. C'est Ele é l'origine o de pai toute da la família création dos du ciel et anjos de la terre. criados por Deus. Il est le Ele é a Père de la família da famille des humanidade anges créés criada par, por Deus. créés Ele par. também é o pai de Israel Il do est, Antigo il est le Père de la Testamento. Ele famille também é o pai créée da et família le da fé Père da igreja. Ele d'Israël, é, né, la famille pai de da l'Église, igreja, de já la é o foi. pai Il est a le Père nível da de nova l'Église criação. Então, ele é a fonte et de de la tudo, a nouvelle origem de création. tudo, é o pai de todos. Il est la source et Para que, l'origine. Il est le Père de segundo a tous, riqueza da sua glória, vos conceda que afin sejais qu'il donne selon la richesse de sa gloire, mediante o seu d'être espírito puissamment no homem fortifié interior. par son esprit dans l'homme intérieur. Eu vou ter dificuldade de explicar. À partir de là, Eu espero que Deus dê j'aurai vraiment des sabedoria difficultés à e vous expliquer. revelação para nós. Dieu Né? vous donne la révélation, Primeiramente, nous donne la révélation de la Deus sagesse. quer fazer Premièrement, é nos ce que conectar Dieu veut com Ele. faire, Ele é c'est o de Pai. nous connaître à Ele é a lui, fonte. nous connecter, E nós pardon, nos à lui. submetemos a Ele. Il est la source. Quando nós cremos em Jesus, Et nous nous soumettons à não lui. só como Quand nous criação, croyons en nós nos Jésus, submetemos ao Criador. non Mas seulement quando comme une nós cremos création, em Jesus, mais nous nous a soumettons nível à da notre nova Créateur. criação, Quand nous croyons à nós nos Jésus, submetemos a Deus au Pai. niveau de la nouvelle Certo? création, E nous nous nós então soumettons fomos à Dieu le Père. conectados com Ele. Mas a Vous partir comprenez? dessa Alors nous sommes conexão, connectés sabe avec como lui. é que Et à funciona? partir de Depois as cette coisas vão connexion, começar, né, vous entrar savez em comment ça operação. fonctionne. Aqui Vous savez diz, comment les então, choses primeiro, elles vont esse commencer à être Pai opérées. a quem nós nos Alors ces submetemos, pères ele tem autoridade sobre nós. à qui nous nous soumettons, de l'autorité sur nous, Da sua l'autorité, glória, que ele nos et selon la conceda richesse que de sa sejamos gloire, fortalecidos qu'il nous com accorde, poder. que nous soyons Ele puissamment precisa fortifiés. nos fortalecer Il a com besoin poder. de nous fortifier Estamos puissamment. conectados com ele. Et nous sommes Ele connectés é avec Deus lui. de todo poder. Então ele Il est le Dieu é Tout-Puissant. possível que ele nos fortaleça com poder dele. E esse Oui, c'est possible poder qu'il é nous para quê, irmãos? fortifie avec sa puissance. Esse poder
é para Cette puissance, fortalecer, né? c'est pour fortifier, Aqui, ó. pour nous Fortalecer, fortifier, fortalecer-nos com poder mediante o seu espírito no puissamment homem interior. par son esprit dans l'homme intérieur. Primeiro, para que Deus continue a Premièrement, fazer seu trabalho em nós, precisamos pedir para ele que nos que Dieu puisse ele nos faire son travail en fortaleça. nous, Ele nos fortaleça com nous devons lui poder demander de nous fortifier, mediante o qu'il nous seu fortifie espírito avec sa no nosso puissance homem interior. devant son No esprit dia em que nós de notre nos homme conectarmos intérieur. em Cristo, com Deus, Le jour que nous avons été Deus connectés colocou o seu en Christ espírito no et en nosso Dieu, espírito. É ou não é? Dieu a O mis son nosso esprit dans notre espírito esprit, n'est-ce pas? humano, quando nós Notre cremos em esprit humain, Jesus, o quand nous espírito, croyons en né, Jésus, nasceu, l'esprit, regenerou o nosso espírito. Nós l'esprit nascemos de novo no est nosso né espírito. à régénérer notre Nós esprit nos tornamos dans filhos notre de Deus. esprit. Então, Et esse nous espírito, devenons o enfants de espírito de Dieu. Deus, passou a viver Cet no seu esprit espírito. et l'esprit de Dieu Você tem o espírito vivent dans votre de esprit. Deus dentro de você. Você tem o espírito Vous avez em l'esprit você. de Dieu Você en tem o vous. espírito da Vous avez realidade. Você tem o l'esprit. espírito Vous avez que l'esprit de é la o outro réalité. consolador. Você tem o Espírito Santo Vous avez que l'esprit qui está est le dentro do consolateur. seu espírito. E por L'Esprit meio desse Saint qui est dans votre espírito que esprit. Deus tem Et dentro de par le você, moyen de cet Deus esprit consegue qui est en fortalecer vous, você. Amém? Dieu vous Por fortifie. isso, irmãos, Amen. vamos exercitar nosso espírito. C'est pourquoi, mes No frères, nosso espírito está exerçons o notre Espírito de esprit. Deus, Dans notre o esprit, Espírito da il y realidade, a o l'esprit. Espírito que Cristo se tornou, L'esprit de o la Espírito réalité. está dentro de L'esprit nós. que É Christ est por devenu. meio desse Et Espírito cet esprit est que en nous. Deus consegue nos C'est par le moyen de cet fortalecer esprit com poder. que Dieu Esse é o arrive primeiro à nous passo. Qual é fortifier o segundo avec passo? puissance. Versículo 16. C'est le premier 17. pas. E Deuxièmement, assim, habite verset 7, Cristo no 7, vosso coração. Esse é o segundo passo. afin Habite qu'il nous Cristo no vosso coração. l'esprit Que é o habite coração? dans votre esprit O et dans coração votre cœur. é composto Le cœur de uma est parte do composé espírito, que é a partie de l'esprit, consciência, mais as et la três conscience, partes da nossa alma, a plus mente, les trois parties de notre emoção âme, la e pensée, vontade. Esse é l'émotion o nosso et la coração. volonté. Eu vou Ça, c'est pedir dans para notre projetar cœur. aqui, talvez Je vais fique projeter mais ici. claro, porque eu estou aqui falando, os Vous irmãos estão soyez plus imaginando. clair. Eu não sei se todos Dès que vão vous entender. imaginez, Então, vou pedir para projetar aqui. Ó. Vocês estão vendo? de projeter sur l'écran, voyez? ah, Voyez ici. aqui está Nous voyons ici, o, sur cet écran, esse círculo menor aqui é o nosso espírito. le O nosso petit espírito. cercle. O nosso espírito é petit composto cercle. de Et notre esprit, comunhão, il est composé intuição de la e communion, consciência. l'intuition Comunhão et la é para nós conscience. estabelecermos La communion, ligação, conexão com Que nous Deus. puissions Aleluia. établir un Nós lien, une temos um connexion centro de avec Dieu. comunicação com Deus, que é a Alléluia. nossa comunhão. Nous avons un centre de Está no communication nosso avec Dieu, espírito. qui est notre E communion. quando nós C'est dans nos notre esprit. conectamos com Deus Et através quand nous nous da, connectons avec da Dieu, comunhão, Deus au, fala conosco au através moyen de la da communion, intuição. Tá? il nous Então, parle par comunhão, l'intuition. intuição, La né? communion, Deus, l'intuition. então, estabelecemos conexão e Alors, Deus fala Dieu conosco a na établi cette intuição. E connexion. como é que Dans nós l'intuition, il parle avec levamos nous. ao conhecimento da nossa alma? Porque aqui está na esfera do espírito. Comment est-ce que nous apportons E cette a connexion? Là, c'est dans la sphère de consciência, por isso l'esprit. que tem esse nome, La consciência. conscience, A c'est consciência non, é que conscience. La leva conscience, tudo celle qui isso, conduit resultado da comunhão com tout Deus, da palavra de cela, Deus, le dando résultat de la communion, consciência à nossa de la alma. parole de Dieu. Os irmãos estão entendendo? Elle donne la Então, conscience a à notre âme. consciência Si vous comprenez. está conectada à La nossa conscience, alma. Então, aqui está elle est connectée à comunhão, notre âme. aqui Nous está voyons ici la communion, intuição e aqui está de a ce côté-là, l'intuition. consciência. E a Et de partir ce da côté, nous avons la consciência conscience. é que Et à o partir de nosso la espírito se conscience, conecta com notre esprit as se três connecte partes da avec les trois alma. parties E a primeira parte da de, alma que está de ligada l'âme. diretamente à consciência é a Et cette partie mente. de l'âme qui est Depois connectée vem direct, a c'est la emoção pensée. e depois Après vem la pensée, a vient notre vontade. émotion. E o Et après la coração, acho que o volonté. próximo, né? Próximo, acho que Et le cœur, próximo slide, né? É isso, né? prochain, O le coração prochain slide, é a le cœur, consciência mais a alma, quer dizer, o coração la conscience, é essa plus parte l'âme do dans le espírito cœur, mais
et cette partie de l'esprit, da alma. plus les 3 parties de l'âme. Deus quer ganhar nossa alma. Dieu Deus, veut gagner notre através âme. da Dieu, palavra do Evangelho, quando cremos na palavra, à travers la parole de Deus l'Évangile, já estabeleceu conexão com o nosso Dieu a espírito. établi cette Mas o connexion avec problema notre esprit. é a nossa alma. Mais le A nossa alma problème, está solta. c'est notre A âme. nossa alma ainda está Notre rebelde. âme, Ela não elle est está libre, conectada com elle est, Deus. elle est, elle est Então Deus rebelle. precisa Elle n'est pas encore connectée à tomar Dieu. conta do nosso Alors coração. Dieu E que é o nosso coração? Nosso doit coração prendre contrôle de notre cœur. comandada Notre pela cœur, uma parte do espírito que é a consciência il est e dirigé par as une partie de três l'esprit partes da alma. et les autres 3 parties de Como l'âme. Deus quer tomar conta do nosso coração? Comment Dieu veut prendre, Cristo comment Dieu veut fazendo posséder morada notre cœur? nele. Aqui fala, Il veut faire, habite il veut faire son Cristo no habitation. nosso coração. Il veut Esse demeurer. habitar é Il dit mais que que habitar, é Dieu, fazer Christ, morada. habite. Você, Il veut faire sa quando vai demeure para en nous, hotel, dans notre cœur. você Quand vous pode allez se dans un sentir hôtel, muito confortável no hotel vous de pouvez vous 4 sentir estrelas, 5 estrelas, muito bem confortablement tratado, não é isso? dans Roupa un hôtel, limpa, hôtel 5 cama limpa, tudo étoiles, une cheiroso, étoile, les mas vêtements, você ainda não tout se est sente à propre, tout est vontade, porque não é a sua parfumé, casa. mais vous ne vous sentez pas à l'aise parce que ce Você n'est é pas votre maison. hóspede no hotel. Mas na Vous êtes, sua vous êtes un casa, hôte, pode não ter tanto conforto mais dans como no votre hotel, maison, mas na sua casa, même s'il n'y a você pas se assez de sente em casa. confort, mais dans votre Na maison, sua casa, você se sente vous à vous sentez à la vontade. maison, vous vous sentez chez vous, Nosso Senhor Jesus vous vous sentez à Cristo, l'aise. Ele quer entrar em nosso Notre coração. Seigneur Jésus-Christ, Ele não quer ficar só il veut no rentrer nosso dans notre cœur. espírito. Ele quer se sentir à Il ne peut pas seulement vontade rester dans notre esprit, no nosso coração. il veut se sentir O à nosso l'aise coração é dans nos cœurs. comandado pela Et consciência. dans notre cœur, E a il est consciência dirigé, il est commandé par comanda notre conscience. a alma, Cette as conscience, três partes da alma. elle commande E l'âme, Cristo quer les 3 fazer parties de l'âme. morada, Et quer Christ, se sentir à vontade il veut faire son habitation, nesse il veut se coração. sentir à l'aise E a partir dans daí, ce meus queridos cœur. irmãos, aqui vou continuar. Et E à assim partir de habite là, Cristo mes no vosso bien-aimés, coração e pela fé, et Christ habite dans estando votre vós cœur, arraigados dans vos e cœurs par la foi, afin alicerçados qu'étant no amor. enracinés et fondés É onde dans eu quero chegar. l'amour. Pela fé. Meus queridos C'est là où irmãos, je veux arriver, isso só vai par la acontecer foi. se você exercitar a sua fé. Ça peut A arriver, fé ça ne peut é a qu'arriver si vous exercez votre foi. substanciação La das foi, coisas invisíveis de Deus. c'est la Você não substantibilité consegue enxergar, de Dieu. mas através da fé, Vous você n'arrivez pas à começa a voir, tomar posse dessa mais realidade. par le moyen de Se la foi, vous você prenez usar possession de sua cette fé e réalité. deixar Cristo habitar no seu Si vous utilisez coração, votre o que foi, vai acontecer? vous laissez O Christ seu habiter dans votre coração, cœur, o seu qu'est-ce qui va se ser passer? vai estar Votre cœur, arraigado, votre vai être estar alicerçado sera no amor. enraciné, É isso aí. Você vai estar fortifié com dans a l'amour. raiz lançada no amor. O Votre fundamento racine sera seu é o amor. forte A dans l'amour, fundação da fondée, edificação é o elle sera amor. fondée O amor, queridos dans irmãos, é o fundamento de l'édification. tudo. C'est l'amour. L'amour, c'est le fondement de toute Tá chose. difícil entender, né? Tá difícil entender. Vamos lá. C'est difficile de Versículo comprendre. 18. Est-ce que c'est A difficile? fim, Au verset 18, acho que tem mais alguns slides aqui, né? Vamos terminar de comentar aqui. Cadê os nous allons os encore outros voir ici slides? quelques slides. Slides. Tá, depois disso, Après cela, próximo. O Le que prochain. Deus fez é conectar ce que Dieu a fait, com seu espírito, c'est de certo? connecter, Com seu espírito. c'est connecter à Mas notre ele quer esprit, fortalecer avec o notre seu esprit, homem interior. Que é o seu homem mais il interior? veut fortifier O seu votre homme homem interior intérieur. é Et quando cet você homme tem intérieur, espírito cet homme intérieur, conectado com Deus e você tem as quand vous avez un três esprit partes connecté da avec alma Dieu, totalmente et vous avez les 3 obedientes parties de votre ao espírito. complètement soumises à l'obéissance. Deus quer fortalecer Cet homme o seu intérieur, homem interior. Dieu veut le Seu fortifier. homem natural é muito forte, mas Deus deseja Votre homme naturel est très conquistar fort, você mais Dieu através de désire vous fortalecer, né, conquérir você et no homem vous interior. fortifier Deus quer fortalecer dans cet homme intérieur. o seu espírito, Dieu veut fortifier controla votre as três esprit, partes da sua alma,
assim Cristo et se qui contrôle sente à 3 parties vontade, de votre mora no seu âme, coração, ele alors começa a Christ se trabalhar em sent à você. l'aise et il É assim que habite dans funciona. votre cœur. Vamos Il lá, commence vamos continuar. pardon, il commence à Versículo travailler 18, en a vous. fim de Continuons tudo isso é para au quê? verset 18. Deus Vous fortalecendo, né? puissiez. Deus Pourquoi tout cela? fortalecendo Pour que Dieu com poder, fortifie, né? que Dieu, vous Mediante o puissiez, espírito do homem interior, e Cristo então devant fazendo l'esprit de morada em mim, sentindo-se à et vontade, Christ, pardon, e fasse eu sou demeure alicerçado en e vous, fundamentado se no sent à amor, l'aise para et quê? que nous sommes fortifiés, Versículo fondés dans 18, l'amour. a fim de poderes Au verset compreender 18, com todos os vous santos puissiez qual é a comprendre largura, avec tous les saints comprimento, quelle est la a largeur, altura e a la longueur, profundidade. la profondeur De quê? et la Paulo hauteur. não fala aqui. De quoi? Você não vai falar, Paul ne dit eu pas, quero que você conheça vous o allez me dire, comprimento, mas comprimento do je quê? veux que vous connaissiez Comprimento la longueur. La longueur de quoi? comprimento do seu terreno, comprimento do seu carro, comprimento do quê? La Aqui ele longueur de fala votre terrain, de comprimento, votre largura, voiture, la longueur comprimento, de quoi? altura e Il ne profundidade. dit pas, il ne nous explique pas. Irmãos, La, na la verdade, largeur, la essas profondeur. são as dimensões En vérité, imensuráveis de ce sont les Cristo. dimensions Cristo é immensurables. aquele que a Christ tudo enche em est todas as celui coisas. qui Irmãos, remplit esse tout et universo criado por Deus, choses, e esse universo qui a em que créé Deus l'univers. estava originalmente, Cet univers, a esfera que Deus cet estava univers qu'il originalmente, était irmãos, é tudo dans l'origine, enchido por la Cristo, sabia sphère qu'il disso não? vivait, tout est Não rempli par pode Christ. haver Est-ce que vous le canto, saviez? canto, Il n'y a pas un sem coin, que Cristo il n'y a esteja. pas un coin Porque se houver sans que canto Christ que n'y Cristo não soit. está lá, Parce que s'il y a, tem il y a algum un problema. coin qu'il n'y est pas, Não sei se il y a un vocês estão problème. entendendo. Eu acho que é muito difícil entender, né? Por Je ne exemplo, sais pas si vous me por saisissez. exemplo, ah, C'est très difficile de le não saisir. pode ficar nenhum vácuo de poder, é ou não é? No governo, você sabe, também Il n'y a na pas sua un vide casa, qui peut não rester. pode ficar Vous savez que dans le gouvernement, même dans votre vácuo, um maison, lugar onde é a terra de vous ninguém. ne pouvez pas laisser un vide De quem governa? et De une quem place é? là où il y a De quem le pays quem possui? qui n'appartient à Posse de quem? personne. Irmãos, Qui graças a va Deus que administrer? Qui va Cristo gouverner? tem que encher todas as coisas. Grâce à Dieu, que Christ, Não pode ficar um il canto remplit que é toutes terra de choses. ninguém. Il n'y a pas Vocês un estão me coin entendendo? qui soit vide. Cristo é aquele que a tudo Est-ce que enche vous me todas as saisissez? coisas. Christ est celui Seja o universo qui físico, remplit toutes seja o choses, universo invisível, seja o que ce soit universo onde l'univers physique ou originalmente Deus spirituel. estava na sua dimensão. Irmãos, Cristo é aquele que enche tudo. Não pode ficar um Peu vácuo. importe là où il Não était, pode dans ficar sa nada vazio. dimension, il Tudo é remplit Ele. toutes Ele choses. enche todas as Rien ne peut coisas. rester vide. Tout c'est Mas, lui, il remplit irmãos, toutes choses. Ele é Mais bien aimé, imensurável. Ele é il est sans o seu mesure. comprimento, a sua largura, a sua altura, a Sa sua largeur, sa profundidade. longueur, Você son não hauteur, sa consegue chegar ao fim. profondeur. Tu ne peux pas arriver à la Mas, fin. irmãos, onde chegar Cristo, Mais bien aimé, chega frère, o amor. mais là où Christ O arrive, versículo seguinte diz o seguinte: l'amour e conhecer o rentre. amor de Cristo que excede Il a- todo Et connaître entendimento. cet amour de Christ Onde chegar qui Cristo, que é surpasse toute imensurável, connaissance. que você não consegue definir o fim. C'est Christ Também qui, sans Cristo mesure, enche todas as coisas on com ne seu connaît pas la amor. fin. O Il amor remplit de toutes Cristo, choses de son irmãos, amour. é imensurável. L'amour de Christ, Conhecer il o est sans amor de Cristo mesure. que excede todo Connaître l'amour de Christ qui entendimento. surpasse É para toute quê, connaissance. irmãos? Juntamente com todos os pourquoi? santos. Todos os dias estão experimentando, En sorte que né, vous soyez da remplis riqueza avec de tous les Deus, da saints. riqueza da glória do Pai, Vous nos soyez remplis de enchendo la com sua richesse vida, nos de enchendo com a Christ, sua natureza de santa, sa está nos plénitude de enchendo Dieu, de amor e mais amor, qui nous mais remplit de amor, sa mais amor. É para quê, nature irmãos? sainte d'amour, plus d'amour, É plus para d'amour. nos Pourquoi? encher até a C'est pour nous plenitude de remplir Deus. jusqu'à la Essa palavra aqui, plénitude de Dieu. tomados, para que sejais tomados, Cette parole, não está bem que traduzida. vous soyez A pris, tradução melhor é para que elle n'est pas sejais bien traduite. enchidos. A versão Que vous soyez King remplis. James atualizada La version fala, e King sejais James actualisée preenchidos. nous dit que vous soyez Você pode remplis. ver enchidos diretamente, para que nós sejamos Vous pouvez dire enchidos de Deus. remplis, Irmãos, que nous nós soyons fomos remplis conectados de com Dieu. Deus. E Deus Nous avons agora été quer connectés avec fortalecer Dieu. o nosso homem interior mediante Et seu Dieu espírito veut no nosso fortifier interior. notre homme E intérieur ele então quer fazer et Cristo dans morar na nossa dans casa, son esprit, dans no notre nosso esprit. coração. Il veut faire Ele quer demeure dans tomar notre conta maison, dans no notre meu cœur. coração, não é isso?
E eu, Je se vais eu prendre continuar le, crescendo euh, nisso, tout le amadurecendo notre nisso, domaine irmãos, eu vou de junto notre com todos cœur os santos et qu'il, compreender o amor de Cristo. avec Eu tous vou les saints, je vais conseguir comprendre cet entender amour qual é de o Christ. comprimento, largura, Je vais altura, pouvoir comprendre profundidade. Eu estou quelle est sa explorando longueur, aqui, sa irmãos. largeur, sa Porque eu não vou, eu profondeur. não sei como explicar para Je deviens vocês. fou ici. Esse Je ne sais Cristo pas é comment vous expliquer. imensurável. E do Ce tamanho que Christ, ele il est é, sans irmãos, o mesure. amor de Cristo também é desse Et sa tamanho. taille, Mas, irmãos, Deus cet amour deseja aussi est fazer immense. de você a Mais plenitude Dieu desse amor. désire faire de vous la plénitude de cet amour. Deus quer encher você com Ele mesmo. Deus quer encher Pour você com vous a sua remplir de vida. lui-même. Deus quer encher você com a sua Il veut vous remplir natureza. de sa Vai vie. encher, Il veut vous encher, encher, remplir de sa encher, encher até um nature. Vous dia. remplir, Você vous vai se remplir, vous tornar remplir. tão Jusqu'à cheio, ce qu'un cheio da jour, vous deviendrez tellement plenitude de rempli de Cristo. la plénitude de Essa Christ. plenitude, irmãos, é chegar, Cette encher plénitude, até o mes topo. frères, Não tem mais como c'est encher être rempli essa jusqu'au sommet. plenitude. Ó On n'a Senhor pas Jesus. comment remplir plus Acho que que tem um ça. slide aí, né? Seigneur Jésus, Que eu coloquei aqui a plenitude. je vois ces slides Vai, continua. et je veux Vai. voir Essa é a plenitude. continuer. Cette plénitude, E eu, na verdade, pedi para colocar um amor em vermelho en aqui. vérité, Amor aqui. j'ai demandé de mettre l'amour en rouge. Amor. A vida Tout de Deus, cela, irmãos, toute vai cette encher partie, isso c'est tudo. l'amour. A vida de La Deus vai vie de encher a Dieu est nossa alma. remplie, Até o nosso corpo mortal est será remplie notre âme, la vie de glorificado Dieu. na redenção dos Notre nossos corps corpos. mortel Irmãos, sera nós vamos estar glorifié dans la plenamente rédemption. enchidos Nous da serons remplis dimensão de Cristo. de la E dimension de nós vamos Christ. estar plenamente enchidos do Et nous serons amor de pleinement Cristo. remplis de l'amour de Christ. É isso que Deus está fazendo conosco. C'est ce que Dieu est en train de Irmãos, faire o en nous. labor de amor não Alors, c'est la meramente beurre d'amour. comportamental. Daqui para frente eu vou n'est amar pas os irmãos, vou tratar seulement bem os un irmãos. comportement. Irmãos, o amor Je veux de bien Cristo traiter les vem frères. pela L'amour de vida Christ de Deus. vient par la vie de Dieu. Permite que Deus venha nos encher. Ele Plus quer tu nos permets encher. que Dieu Mais te encher remplisse, mais. il nous Cada remplit. palavra vai trazer Il nous remplit davantage. Chaque parole. brinde da fé para nós. Nós vamos ser enchidos. Il y a un petit camion. Enchidos até Nous serons a remplis, plenitude. remplis, Ó remplis Senhor Jesus. jusqu'à la Primeiramente, plénitude. ele Oh Seigneur nos Jésus, conecta. premièrement, Eu vou ler aqui que eu preparei. il nous Em primeiro connecte. lugar, conexão pelo Je vais Espírito. lire. Nós somos Premièrement, conectados na nossa la regeneração. connexion par nous Em sommes seguida, connectés dans notre régénération. interior. Ensuite, Se o homem interior for il fraco, fortifie notre homme a sua intérieur. carne vai estar forte. Si ton homme intérieur est faible, Deus precisa fortalecer ta nosso chair homem sera interior forte. mediante Alors, o seu espírito. Dieu doit E fortifier abrir notre homme canal para a intérieur alma. par le moyen de son esprit Esse é o processo. et ouvrir un canal pour l'âme. Deus primeiramente C'est le processus. Je conectou veux- você no seu espírito. Dieu, premièrement, Quando você nous a foi salvo, reconnectés Deus conectou dans son você esprit, no seu espírito. tu as été sauvé, Mas isso é começo. vous a Deus ainda connecté avec precisa son operar esprit. a partir daí. Et c'est rien que Então, Deus le precisa commencement. fortalecer o seu homem interior. Alors Dieu doit fortifier Porque o seu homem votre homme exterior ainda é intérieur. forte. O seu homem natural ainda é Parce forte. que votre homme A sua extérieur alma est ainda é encore muito fort. forte. É Ton homme naturel est uma- fort. cavalo Votre âme est encore forte. selvagem não domado, mas Deus C'est quer un cheval fortalecer sauvage. seu homem interior mediante o seu Et Dieu veut espírito em fortifier você. votre homme E intérieur depois Deus coloca par le Cristo moyen de para son morar esprit no qui est seu en vous. coração. Aí não é só no seu Et espírito. il met A encore partir Christ do pour seu habiter en espírito, vous. Ce n'est ele pas seulement dans quer votre esprit. se sentir à Et à partir de votre vontade esprit, também num quarto se seu sentir à l'aise chamado mente. No outro quarto ele se dans une de quer votre se sentir à chambre qu'on appelle la vontade, pensée. emoção. E no outro Il veut se quarto sentir à ele l'aise. quer se sentir à vontade que é a sua Et dans vontade. l'autre chambre, E il veut se assim, mettre à l'aise aussi, qui est Cristo dans votre então, ele volonté. consegue fazer Alors, você, Christ, de juntamente cette com todos façon, os santos, il va arriver entender à vous qual é a conduire dimensão ensemble de avec les Cristo. autres saints Cristo é de imensurável, voir é sa grande dimension. demais. Christ E est sans mesure, tanto, il est très grand. quão grande é Cristo é o tamanho do seu Et amor. il est tellement O grand, amor ce de Christ, Cristo excede et son amour est todo immense. entendimento. E mas isso Et tudo é son para quê? Para a amour gente surpasse entender? Não, toute não dá para connaissance. entender. É para o quê? Para nós sermos Que nous puissions- enchidos, enchidos, C'est pour que nous enchidos puissions être até remplis, a plenitude remplis, de remplis Deus. Isso é o que Deus jusqu'à la quer. plénitude de Dieu. Oh, Ce Senhor que Dieu est en train de Jesus. faire. Ô Seigneur Jésus, O que eu faço? Que horas são? Isso. 9 horas. quelle heure est-il?
Il est 21h. Eu voltei aqui para 1 Coríntios 13. Vamos para 1 Coríntios 13? 1 Corinthiens 13. 1 Coríntios 13. 1 Corinthiens chapitre 13. Vou lembrar, o amor ágape é o amor doador, Je vais vous rappeler que cet amour agapé, o amor c'est sacrificial, cet amour qui se donne, c'est un amour qui fait des sacrifices, em prol dos outros. qui se renonce Ágape. à lui-même en faveur Então des vou ler. autres. Ainda que Cet eu amour fale as agapé. línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como Quand je bando parlerai les de langues des vento. hommes et des anges, si je n'ai Ainda pas que la eu charité, tenha je o suis dom un de airain. profetizar e conheça todos os Résonne mistérios e toda a une ciência, cymbale qui ainda que eu retentit. tenha Et quand tamanho j'aurai le don des louvor e prophéties, la transbordamento, science se não tiver et tous amor, les nada mystères serei. Ainda que eu et distribua toute todos la os meus bens connaissance, e quand j'aurai possessões, même ainda toute que la eu foi jusqu'à entregue meu transporter les corpo montagnes, si para je ser n'ai pas la queimado, se charité, não je ne tiver suis amor, rien. nada disso me Et aproveitará. quand je Irmãos, distribuerai todo tous mes tipo de biens pour la dons, nourriture, les pauvres, quand je se não livrerai produzir o même mon amor, para corps nada pour être serve. brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Eu tenho o dom de curar. Se não produzir amor, Alors j'ai un don de não serve guérison. para Deus. Mais si je ne produis pas d'amour, Eu tenho ça o ne dom sert à de rien pour profetizar. Dieu. Mas se não produz a economia J'ai de un don Deus, de não produz a prophétiser, obra de Deus, que é mais cela feita ne por produit amor, pas l'économie de não Dieu, serve l'œuvre para de nada. Dieu qui est faite par Ainda que amour, você tenha, ça ne sert à tenha todo rien. o conhecimento, conheça todos os mistérios. Même si j'ai Eu tenho toute o la dom de connaissance, tous les mystères, misericórdia. Eu socorro os pobres. j'ai ce don Irmão, de se não miséricorde. produzir o amor C'est ágape, moi qui secours, viens nada en aide disso aux vale. pauvres, mais tu ne produis pas Irmãos, o cet amor amour é agapé, paciente. tout cela ne O vaut amor é rien. benigno. L'amour est patient, O amor não il est plein de age, não é bonté. ciumento, L'amour n'est não point se envieux. ensoberbece, não se L'amour ne vangloria, se vante point, não il se ne s'enfle conduz point d'orgueil, inconvenientemente, não procura il ne seus fait rien de malhonnête, não il fica ne bravo, cherche não point se son intérêt, exaspera, não fica zangado. il ne s'irrite Como é point, il ne difícil para nós soupçonne pas le homens, mal. e C'est não difficile pour nous les humains. fica ressentido. Isso é para mulheres, Et il ne se réjouit point de não é? les, Os homens ficam bravos fácil, e n'est-ce as pas? mulheres ficam ressentidas facilmente. Et les hommes s'irritent Não se facilement. alegra com a injustiça, mas regozija-se. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Irmãos, esse tudo sofre. Et Você pode entender como elle tudo souffre, suporta, como tudo aguenta, mas elle também supporte tem um tout, sentido, irmão, de cobertura. elle supporte tout. Esse amor, Il y a irmão, aussi de un sens cobertura. de Esse amor protection qui cobre couvre. os outros. Esse Cet amor amour, elle couvre, elle protège les tudo autres. espera e Et tudo cet amour suporta. croit en tout. O amor Elle espère en jamais tout. se Et elle acaba, supporte não tout. tem fim, é L'amour ne inesgotável, finit porque jamais, esse amor ne vem de périt jamais. Deus. Parce que Mas cet amour vient de havendo Dieu. profecias, desaparecerão. Mais les Irmãos, prophéties hoje prendront nós fin. precisamos tanto da palavra profética. É a Aujourd'hui, palavra nous avons besoin profética que nos dá beaucoup de la direção, parole que nos prophétique. dá Cette parole o quê? prophétique nous Palavra para nós directionne, andarmos a cada passo, qu'elle que nos c'est alimenta, elle qui nous que nos montre dá le chemin, força. le pas. Mas C'est elle qui nous dia, nourrit, c'est elle quando qui o nous amor fortifie. tomar conta de Mais un nós, jour, irmãos, não haverá mais necessidade quand cet nem de amour pourra nous profecia, nem de saisir palavra profética complètement, mais. nous n'aurons plus besoin de prophéties ni de Havendo paroles línguas prophétiques. cessarão. Havendo ciência, conhecimento Les langues cesseront, cessará. la Porque connaissance em parte disparaîtra, conhecemos e em parte profetizamos, car irmãos. nous Hoje, connaissons en mesmo partie eu estando aqui et nous prophétisons en profetizando, partie. falando para vocês, irmãos, na Mais verdade eu mettons, consigo ici, falar en só vous em parte. prophétisant des paroles, Eu não consigo falar je no parle qu'en todo, partie. não é? Quando eu falo Je das n'arrive pas à tout dimensões vous de Cristo, dire. da largura, do comprimento, da Quand je altura, da parle de la profundidade, eu não dimension de consigo falar Christ, de em parte. la Só profondeur, de quando, la irmãos, hauteur, um de la dia largeur. nós estivemos já lá com o Mais Senhor, quand un nós jour, vamos entender em todo. nous serons Mas ensemble hoje avec le a gente Seigneur, apenas nous allons entende comprendre em le parte. tout. Mais aujourd'hui, Quando, porém, nous comprenons juste en vier partie. o que é perfeito, Et, então mais quand ce quem qui est parfait sera venu, será aniquilados. Irmãos, alors o ce qui que est é partiel perfeito? O disparaîtra. perfeito, irmãos, Et é o ce amor. qui est parfait, c'est O quoi ce qui est amor parfait? é C'est l'amour. item que não L'amour, acaba nunca. c'est l'unique Todas as coisas vão cessar, qui ne finit mas jamais. o amor é Toutes choses vont cesser. perfeito. Mais l'amour, Esse perfeito aqui é no c'est le sentido parfait. de C'est ele parfait dans le sens, completou até a il s'est tampa. complété Não tem jusqu'au mais nada sommet. a adicionar, não tem On mais n'a plus nada rien para à ajouter. acrescentar. On n'a plus rien Amor à é ajouter. tudo, é L'amour, perfeito, é c'est tout. completo.
Irmãos, parfait é isso que et le Deus complet. quer nos levar até esse C'est que ponto. Dieu veut nous Imagina conduire jusqu'à ce vocês, point. irmãos, eu não Imaginez, consigo imaginar, porque a vous, gente mes frères, consegue apenas falar em parte, mas, irmão, naquele on, dia você não a- on- vai on dizer, parle juste en puxa vida, partie. eu não estou Imaginez, mes frères. entendendo, Mais mas ces jours-là, agora eu sei o vraiment, je ne porquê. comprenais pas. Nós vamos estar Mais aujourd'hui, mergulhados je no sais. amor de Deus. Nous serons plongés dans l'amour de Dieu. Nós não precisaremos de conhecimento nem de Nous profecias, n'aurons plus porque besoin, a pas nossa besoin de mente vai estar connaissances, de prophéties. imediatamente com Et notre entendimento pensée, aberto immédiatement, para Deus nos dar elle aura cette o connaissance seu qui sera entendimento. ouverte E nós vamos viver num et ambiente Dieu de nous donnera amor. sa Eu connaissance. disse daquela piscina. Et nous vivrons Você dans cet imagina, irmãos, environnement, irmãos, cette ambiance esse d'amour. salão todo aqui, ó. O Imaginez salão todo. Em lugar de toute nós cette estarmos salle, imersos toute nesse la ar salle. que é formado Au por lieu d'être hidrogênio, por plongé dans l'air, oxigênio, certo? le Isso aqui, em vez nitrogène, de ser o l'oxygène, ar, tout cela. imagina isso aqui tudo cheio de Au, amor. au Nós lieu de vamos se estar taire, imersos, mergulhados no amor. E nous o serons amor é o completo e immergés dans cet perfeito. amour de E nós Dieu, vamos viver nele cet amour qui est sempre. complet, parfait. Por isso, Et nous irmãos, allons hoje, vivre en tudo que lui pour fizemos aqui é toujours. para C'est produzir pourquoi esse amor. aujourd'hui, E o tout ce que amor nous vem pela faisons, vida de c'est pour Deus. produire cet amour. Vem pela natureza L'amour, de Deus. cet Pois amour qui agora, vient quando eu par era la nature menino, de Dieu. falava como menino, sentia Quand como j'étais menino, enfant, pensava je como parlais comme menino. enfant, Quando cheguei a ser je homem, pensais comme existiam as enfant. coisas próprias de menino. Portanto, irmãos, vamos deixar para trás as meninices. Alors, mes frères, Porque agora vemos laissons les como petites um choses. Lorsque espelho j'étais tão enfant, je parlais somente, comme un enfant. mas aqui fala, vemos Je como pensais por comme un espelho, enfant. espelho, né? Porque Voyons, je antigamente o raisonnais comme un espelho era enfant. feito, não é Avant, o le espelho de miroir, cristal como nós temos, que dá uma imagem tão ce nítida. n'était pas un Antigamente miroir os espelhos são de cristal. espelhos de bronze, não é isso? Polido. Então, ou C'était un esse miroir de espelho pode bronze, traduzir também poli. janela, mas antigamente não tinha esse Ça peut vidro aussi límpido, traduire une transparente, fenêtre. eram janelas com o quê? Avant, il n'y avait pas Com cette vitre vidro limpide, meio opaco, transparente. vidro meio opaco, né? O Et material, opaque, e você não consegue enxergar realmente a le imagem matériel. nítida, mas assim, Et tu ne nós voyais pas enxergamos obscuramente, nettement. então veremos face a face. Agora conheço em parte, Alors nous le verrons então face à face. conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, Je le connaîtrai aussi en permanecem a partie. fé, Maintenant, a esperança e que o la foi amor. demeure, E esses l'espérance três, porém, et o l'amour. maior destes é Et o ces amor. trois, A fé nos conecta com Deus. l'espérance, Para mais le plus produzir o grand de amor. ces choses, c'est A l'amour. esperança é para nós termos La foi vient pour perseverança produire da l'amour. vinda do L'espérance, Senhor. Isso c'est nos pour avoir la motiva persévérance para de termos l'avènement du perseverança, Seigneur. viver até aquele Cela nous dia. motive. Mas, irmãos, o que Nous avons permanece é l'espérance de o vivre jusqu'à amor. 7 jours, mais nous Por voulons isso, o demeurer. maior desses três Ce qui demeure, é c'est o l'amour. amor. Ó Senhor Jesus, Et le plus eu espero grand que o de Senhor ces choses, possa, c'est l'amour. o Senhor possa falar com vocês, porque eu Que le Seigneur não puisse consigo falar vous mais do que parler. isso, né? Sabe o que eu quero entrar? Et je n'arrive pas à ajouter Onde eu plus quero que entrar? ça. Eu Vous quero voulez, là où entrar je veux vous montrer, falando qu'est-ce que je veux pas? rapidamente do que Je nós vais vous temos que fazer, montrer então, no tempo presente. en parlant rapidement Irmãos, o ce que nous devons labor faire d'amor no tempo pendant presente, ce temps présent. nós vamos C'est le labeur produzir d'amour au temps présent. fruto para o Senhor através do labor, Nous allons produire des fruits pour le a Seigneur au comportagem travers de la de labeur. Le labeur, pardon. Deixe-me mostrar primeiro Nous avons le aquele comportage. o último Je vais vous desenho, montrer o último desenho. le dernier dessin. Le dernier Dá uma dessin, olhada aqui, aquele caminhão c'est que cela. carregava a fé. Voyons ce camion Irmão me qui mandou portait esse la vídeo. foi. Aquele caminhão que carrega Un a frère fé, m'a envoyé ele é ce levado dessin. pelos vários instrumentos que o Senhor Ce nos deu. camion est conduit Esses instrumentos avec plusieurs é a instruments que palavra le de Seigneur nous a Deus donnés. que carrega a fé Ce sont para les o moyens coração das pessoas. qui apportent la Vocês estão parole entendendo? Então, de Dieu, graças a qui Deus, amènent nós la temos foi o dans le cœur IPPT, nós des temos o gens. Vous SEAP, nós comprenez? temos o Expolivro, temos o Grâce à Comportage, Dieu, nous avons temos JAV, IPPT, nous temos avons le CEAP, Expo Comportage Livre, Dinâmico, nós temos a Comportage, Bíblia, Expolivro 288, Comportage dynamique, l'Expo Nova Editora, Livre, né? Livre, Nova pardon, Editora, está 288, faltando l'éditeur, Avança Jovem, notre éditeur, né? Falta Jave, Avance a Jave está Jeune, aqui, ó. Jave está aqui, nous avons le né? JAV, Então, JAV est là. esses itens que o Senhor nos deu na mão, Alors, irmãos, é para levar a fé às ces pessoas points, e levar o amor ces às éléments, pessoas. pour conduire la Então, foi ó Senhor et Jesus, no de comportagem l'amour aux dinâmica, personnes. nós estamos, através desses Le comportage comportadores, dynamique, orando com as pessoas nas ruas, au travers pregando de o ces evangelho do comporteurs, nous reino prions pour les gens mais dans les rues, vivos,
Nous prêchons l'Évangile Irmãos, eu estava pensando par le moyen ontem, des livres. através de tantos testemunhos que J'ai temos pensé hier, recebido todo dia. Irmãos, au travers nesse de mundo, plusieurs témoignages que nous avons imagine reçus, você no mundo ce sem monde. você ter crido em Jesus. Imaginez-vous Imagine você nesse mundo dans le sem monde você sans ter avoir cru en a Jésus. palavra profética. Imaginez-vous Você vivre não ici tem a igreja, você sans não tem avoir a reçu la parole Bíblia, você prophétique. não tem referência nenhuma. Tu n'as pas la Imagine Bible, tu n'as pas l'Église, tu você n'as pas de vivendo nesse référence. mundo. Irmãos, muita gente Imaginez-vous vive assim. vivre dans ce monde. Por isso, irmãos, quando vem uma pressão como Il y a beaucoup de essa, gens qui vivent dans cette grande, a situation. pandemia, C'est pourquoi, as pessoas quand il y a começam une a pression perder o comme chão. celle-ci, cette pandémie, Essas pessoas estão sem chão. les gens commencent Queridos irmãos, à nós délirer, commencent à precisamos perdre levar esperança leur para essas structure. pessoas. Nós C'est pourquoi precisamos nous devons levar a fé para as apporter de pessoas l'espérance. através Nous avons da besoin palavra. A palavra d'apporter precisa la chegar foi lá. aux Mas gens. como nós vamos Au abrir o travers de la coração das parole, pessoas, irmãos, la é parole doit fazendo arriver. oração. Posso orar Nous allons por ouvrir le cœur de você? ces personnes en priant. Esses condutores têm aberto Je os peux prier corações pour das vous, pessoas. les colporteurs, Algumas dessas pessoas fechadas qui no sont início, vers le cœur mas des depois gens. que recebe a oração, Et il y abrem-se a des gens qui étaient totalmente, fermés, certamente, il y avait le mudam cœur seu mundo fermé, totalmente mais après avoir e reçu la começam a prière, ils dizer, ouvrent leur cœur eu et changent preciso de leur Deus. apparence. Eu quero reunir onde Alors, você está j'avais besoin de reunido. ça. Eu quero conhecer a sua Alors, je vais igreja. réunir né? avec E vous. muitos irmãos Alors, je vais connaître votre têm église recebido mensagem et através do plusieurs frères Instituto Vida para Todos. ont reçu E des eles messages estão par le biais de descobrindo l'Institut. essa palavra profética saudável. Et ils Todo, découvrent cette todo, parole né? Todo salutaire, parole ensinamento de acordo prophétique. com a Bíblia e visa Alors, né, tous a les enseignements en edificação accord avec la dos Bible santos qui e visent à da l'édification vida para des saints crescimento das pessoas. et Então, qui essas vient faire pessoas croître estão la vie de procurando onde tem la essa croissance. igreja, onde tem esse lugar. Né? Parece que Mais não où est-ce existe que aqui vous na trouverez terra, cette irmãos. église? Graças a Deus, C'est comme si elle a n'existait pas igreja do Senhor existe sur sim terre. aqui na terra. Estamos L'église du vivendo Seigneur a vida da existe igreja. bel et bien Essa sur la terre. igreja, irmão, no final Et nous dos sommes dans la tempos, vie é a igreja et à la em fin des temps, Filadélfia. Não l'église somos grande em en número, mas, Philadelphie. irmão, nós temos a Nous ne sommes pas un grand realidade do nombre, reino dos céus. mais nous Vivemos avons aqui la na terra, réalité irmãos, du royaume des segundo cieux. o Nous ensinamento vivons que o ici Senhor nos sur terre selon Louvado l'enseignement seja o que le Senhor. Seigneur nous a donné. Então, esses Loué condutores soit le estão Seigneur. alcançando muitas pessoas. Alors, ces colporteurs 9.000 livros por dia. As coisas estão sont partis vers sendo, plusieurs o personnes evangelho do reino en está sendo distribuant des pregado. livres. Muitas pessoas estão sendo Et encabeçadas l'évangile em du Cristo. royaume est Que prêché maravilha. O SEAP, et les gens irmãos, o sont. SEAP tem Le sido Seigneur prend renovado. l'autorité sur les personnes. Né? E essa nova Et, fase do SEAP, nós estamos ganhando et cette nouvelle muitas phase du pessoas CAP, contentes com o SEAP. nous gagnons beaucoup de gens Antigamente a gente colocava qui aqueles que sont não estão joyeux fazendo nada, avec ce desocupado, CAP. vai fazer Avant, SEAP. Não, hoje não. Hoje o SEAP on de prenait des fato gens qui ne está faisaient rien pour aller aperfeiçoando au as CAP. pessoas. Aujourd'hui, le E essas CAP pessoas réellement, são il perfectionne des aperfeiçoadas, gens. receberam muita Les ajuda. personnes qui sont Essas pessoas falam perfectionnées, para elles os ont outros reçu beaucoup e hoje d'aide. os Elles parlent candidatos para o à d'autres SEAP et aujourd'hui, não les faltam candidats mais. Né? au Todo CAP, ano, quando termina, il y en a já beaucoup. tem outro grupo Tous les esperando ans, quand ça fazer o SEAP. termine, Irmãos, nós il y a estamos déjà formando un groupe, líderes. il y a déjà une liste Estamos d'attente. formando verdadeiros Alors, comportores nous allons que former estão réellement des fazendo uma leaders, revolução, des levando vrais livros como o comporteurs Evangelho do qui vont Reino faire une a esse révolution mundo que está pour perdido. conduire des O reino do livres, Senhor está conduire próximo. cet évangile du E royaume. avança jovem, né? L'avènement du Seigneur est Estamos proche. alcançando Et avance tantos jovens jeunes. através de uma coisa tão simples. Nous Um arrivons vers grupinho de plusieurs jovens jeunes. aparentemente tão Un petit frágeis, groupe de jeunes mas eles apparemment, seguiram a palavra apparemment profética, fragiles. praticaram a Ils ont palavra pris la parole profética, prophétique, confiaram nessa ils ont palavra e o pratiqué Senhor cette parole. abençoou. Ils ont cru en cette Isso parole se espalhou pelo Brasil et le Seigneur les a todo, e bénis. quem sabe o mundo Et todo. cela s'est E éparpillé estamos dans ganhando tout le jovens, sabe por quê? Brésil Nós et precisamos dans le monde. ganhar Et exército nous de avons jovens santos reçu para plusieurs trazer o jeunes, Senhor de volta. des jeunes saints Bucafé pour amener le e um Seigneur. ambiente Et le agradável beau café para orar com as pessoas e est cuidar une das ambiance pessoas. Se Bucafé, agréable pour não recevoir deu des certo gens. porque Bucafé Si le comercial beau não se café n'a pas marché dans un multiplicou, endroit ou queridos l'autre, irmãos, não ou bien si desista le não. commercial n'a pas Bucafé, pu se irmãos, ainda soutenir, é um lugar ne désistez mais pas. agradável Beau para a café, gente ganhar as pessoas. c'est encore un lieu Segunda-feira agréable pour passada, gagner les eu gens. fui convidado, eu vim para cá Lundi para dar passé, 2 mensagens j'ai été no invité, domingo. Eu je suis voltei venu para ici São Paulo pour e donner segunda-feira eu deux vim de messages novo dimanche. e nós Je suis fomos reparti à São Paulo. inaugurar o Quand je suis Bucafé aqui no retournée, Morumbi, em São Paulo. Irmãos, et, esses irmãos têm, et il y a le irmãos e beau irmãs têm café. usado o Bucafé aqui no Il y a Morumbi, des frères et um des bairro sœurs nobre de qui ont São utilisé Paulo, au irmãos, Morumbi, qui ont para utilisé le beau ganhar café muitas dans leur. pessoas.
Ali tem, pour se eu não me gagner, engano, tem pour pelo gagner menos beaucoup de gens. 3 reuniões de irmãs ali, né, no Bucafé, pelo menos 3, né? Trois, E de trois homens também, réunions, pelo menos trois uma réunions, por n'est-ce pas? semana. Les E sœurs. Et estão les frères aussi, ils ont une ganhando réunion là-bas. pessoas através do Bucafé, mas Beaucoup não de é gens só sont Bucafé, convertis irmãos. Não é par uma le, coisa, aquela c'est pas le coisa Boucafé seulement. bitolada, só Bucafé. É levar a pessoa para Bucafé, levar a Ce pessoa n'est para pas casa delas, levar a seulement pessoa para être, grupo familiar. Quer dizer, ou, nós precisamos ou le ser mais conduire les gens dans les versáteis, maisons ou mais bien au groupe familial. criativos. Não Nous devons fica être aquela coisa versatiles. quadrada. E as pessoas então Ne soyez pas sentem seulement que figés, aqui realmente tem uma carrés sur, estrutura que as pessoas sur levam a un objet, sério. E essa sur un seul estrutura de objectif. cuidado, essa Mais il faut estrutura prendre consegue me cuidar, me dá cette structure segurança. de prendre soin Irmãos, as des pessoas gens. precisam disso. Et ça Portanto, montre irmãos, la sécurité. cada Les gens igreja veulent se sentir precisa sûrs. ter essa Chaque rede, église a essa besoin estrutura d'avoir ce orgânica réseau, para cette apacentar, para structure cuidar. organique, Não fazer de uma coisa prendre quadrada, não uma soin. coisa bitolada. Vamos fazer C'est uma pas coisa quelque chose qui soit vistosa, carré, une chose orgânica, né? isolée. Vamos receber as pessoas, Faisons quelque chose cuidar das pessoas d'organique, com merveilleuse. Recevons les gens, responsabilidade. prenons soin Irmão, d'eux nós durante esses anos avec todos, irmãos, responsabilité. nós temos a palavra Pendant toutes ces années, nous avons la fundamental. parole A editora tem fondamentale. produzido o livro Fundamentos da Fé Cristã. L'édi- Ainda falta Notre volume éditeur, 2. ils ont produit les paroles, E também a le editora tem fondement de la foi produzido chrétienne. Fundamentos da Liderança Cristã para a L'éditeur, elle a aussi liderança. produit E le nós temos, irmão, toda fondement sorte de de livros para leadership mulheres, toda sorte de livros para chrétien. adolescentes, Nous para avons toutes sortes de casais, para livres pour les filhos, femmes. tal. Irmãos, nós Nous avons temos des livres pour les tudo adolescents, pour les isso. couples, pour les enfants. Falta-nos usar isso tudo, irmãos, para Nous avons tout cela. realmente termos Il uma faut estrutura utiliser que tout as cela pessoas pour possam réellement confiar. Mostrar para a pessoa, pour avoir une nós somos structure sérios pour que les nisso. gens puissent. Nós estamos aqui, pode vir que Nous você sommes será sérieux cuidado. dans ce que nous Se faisons. você não conhece a Nous sommes Bíblia, nós te damos ici, fundamentos venez da parce que nous Bíblia. allons prendre soin de Se vous. você não Si vous ne sabe o que connaissez é a pas la palavra Bible, profética, venez, nous allons vous nós montrer aqui les fondements de seguimos la a palavra Bible. profética. Se você Si precisa vous ne cuidar savez dos pas seus ce que filhos c'est como que la parole adolescente, como prophétique, jovem, nous allons como vous montrer la criança, parole como prophétique. mulheres, nós temos aqui Vous cuidado voulez específico. prendre Irmãos, é disso soin que as spécifiquement pour des pessoas adolescents. precisam. Nós vamos montar essas C'est de cela que estruturas les gens ont besoin. orgânicas, uma Nous allons rede de monter proteção, ces uma rede de structures cuidado para que as organiques, pessoas fiquem no un nosso meio. réseau de O protection, expolir un pela réseau de paixão, soins. pela leitura. Les gens Irmãos, como foi demeurent maravilhoso parmi o ano nous. que atuamos. Toda Nous avons une cidade que nós passion somos, irmãos, somos pour muito la bem recebidos. lecture. As autoridades Dans toutes les villes où estaduais nous e sommes partis, municipais nous avons nos été bien receberam de reçus. braços abertos. Les As autorités igrejas que estavam et, ali envolvidas, irmãos, que alegria ver os de tous les irmãos ali États nous ont bien reçus. Pardon. funcionando, todo mundo alegres. C'était une joie de voir les frères avec d'autres. Tous Função étaient ali. joyeux. Irmãos, nós só oramos para que Tous avaient une termine logo fonction. essa pandemia, para que o Expolivo possa novamente atuar, e Nous eu creio que prions será comment que cette pandémie essencial, termine pour crucial que para trazer o Senhor de volta. les livres puissent aller de Árvore da l'avant. Vida, irmãos, vamos orar pela editora, Et l'éditeur Arbre de porque Vie, tem nous allons publicado prier pour livros l'éditeur que não nos tem faltado. parce qu'elle a publié des livres. Não só pela Nous publicação em si, ne manquons irmãos, pas de tem livres. grupo Non muito seulement grande de pessoas la trabalhando nos bastidores. publication, O alimento mais il y a un diário. grand Nós nombre de estamos personnes falando dessas qui mensagens travaillent aqui, dans les irmãos, tem bâtisseurs, grupos, equipes, dans les estão coulisses. trabalhando, fazendo edição, Il y a fazendo plusieurs redação, fazendo revisões, équipes toda sorte de revisões. qui font des Eles éditions, não la descansam, rédaction, les révisions. trabalham sério. Ils se reposent E a point. Ils editora travaillent. se Ils tem o travaillent lado jour après jour. administrativo e não tem L'éditeur, faltado livro para nós. Portanto, irmãos, elle a une isso partie é fundamental. administrative, Nós hoje temos mais les toda livres ne nous sorte manquent de pas. C'est instrumentos. O fondamental. Instituto Vida para Todos, irmãos, Nous fundamental. avons toutes Né, sortes fundado d'instruments. no final de L'Institut Vie pour tous, mes 2014, frères, tem sido esse instrumento nous avons fondé crucial à la fin de para o momento 2014. C'est un presente e para o instrument futuro, para o canal crucial oficial, para ser o canal pour le oficial da futur. obra, Cette chaîne de officielle, comunicação da obra de elle Deus. sera la chaîne Irmão, officielle nós de temos a l'œuvre de vida la da communication de igreja l'œuvre de Dieu. com Nous todas avons la vie de as l'Église aussi. né, tem todas suas facetas, né, as reuniões ministeriais, as Avec toutes ses reuniões do Partido facettes. Pão, as reuniões do grupo Les familiar, réunions as reuniões de apostolado, ministérielles, reuniões de la Sainte cuidado, Seine, de le criança, groupe de familial, adolescente, de jovem, irmão, nós temos les essa soins, vida da igreja em cada les cidade que consegue adolescents. cuidar de Nous avons todos. cette vie d'église dans chaque Graças ao ville Senhor. pour prendre soin E, de tous. irmãos, não só Grâce au isso, Seigneur, nós mes temos frères. através Non do pas seulement IVPT, cela. as pessoas estão dizendo onde tem igreja nessa cidade. Et à travers Aleluia, le nós IVPT, entregamos imediatamente essa les gens veulent pessoa para savoir aquela où est cidade. l'église dans E cette aquela ville. cidade já tem uma rede de Alors nous cuidado, conduisons de la personne dans cette proteção. ville. Irmãos, isso é Il y a déjà un réseau de maravilhoso. soins. Então agora, irmãos, surge Et nesses cela est tempos merveilleux. finais uma grande Maintenant, necessidade, a gente dar um à la- upgrade,
Il y a serão un grand cuidadas besoin essas qui pessoas. survient Nós queremos encher essas dans les pessoas da soins de vida de Deus. ces Eles personnes. vão receber um Nous labor voulons de les amor remplir de la vie de muito Dieu. bom aqui entre nós. Elles vont recevoir Todos nós ce aqui labeur d'amour sacrificamos pelas pessoas, né? Ninguém está et nous nous pensando sacrifions pour ces personnes. neles mesmos. Nós estamos, irmãos, aqui Pour que nous ne trabalhando puissions pas seulement para penser en que o nous-mêmes, Senhor possa voltar logo. E com isso, irmãos, que le muitos, Seigneur puisse revenir. eu já disse, né? Algumas Je vous ai igrejas dit, lá no Pará estão usando essa quelques églises pandemia, as au pessoas Pará estão desesperadas, sont en train de estão ils ont utilisé convidando les gens essas sont pessoas désespérés. da Ils vizinhança, dos invitent amigos, ces colegas e personnes tal, para du voisinage, les a sua amis, casa chamada casa de oração. Irmãos, em poucas que semanas, s'appellent dans leur maison de tanto prière. que as pessoas estão En peu de semaines, desesperadas, irmãos, 14 les gens sont pessoas désespérés. novas no último final de semana já havia ganho 14 uma personnes à la casa. fin de la semaine E dessas 14 pessoas, ont 12 été pessoas já converties se firmaram na complètement. igreja. Irmãos, isso é Et 12 maravilhoso. parmi ceux-là A sont pandemia sont está nos devenus, sont trazendo essa fermes, sont bênção affermis. e nós precisamos cuidar bem dessas Et pessoas. cette pandémie aussi nous apporte cette Nós, bénédiction em de prendre soin de ces Florianópolis, a personnes. região de Florianópolis, tem um grupo de À irmãs que já Florianópolis, há dans la région meses de vem Florianópolis, trabalhando um il y a un projeto groupe que de elas sœurs chamam de qui projeto et moi Unidas e qui Conectadas. travaillent avec un Esse projet qu'on projeto, appelle irmãos, começou com Unis et poucas Connectés. Ce irmãs projet cuidando a uma commencé das outras e hoje avec peu de elas sœurs cresceram, se qui multiplicaram, prenaient soin les unes elas des autres. começaram com Aujourd'hui, elles sont leitura de une, elles se livros sont para multipliées. apacentamiento, começaram com o livro Uma Elles ont Mulher commencé avec la Virtuosa em lecture des livres. Construção, começaram com a oração de Ana e Et agora está expandindo la para femme outros vertueuse pavamentos diários e assim por en diante. construction. Irmãos, Maintenant, ça com se poucas répand irmãs, hoje já avec são la nourriture quotidienne. 240 mulheres participando deste Aujourd'hui, nous avons projeto. 240 femmes qui participent à ces projets. Aqui em São Paulo, também, as irmãs, as mulheres não Ici à param. Sao Paulo aussi, Irmãos, eu les quero sœurs, louvar les o Senhor femmes pelas ne s'arrêtent mulheres. pas. As mulheres têm cargo mesmo, Mais aussi, né, le do Seigneur, labor pour de les amor. femmes, E aqui em elles ont São Paulo ce também, fardeau, elas têm um c'est projeto labeur d'amour. conectadas e conduzidas à Ils sont glória. connectés Elas et subdividem conduits esse à cuidado à la para que gloire. cada Elles se sont condutora cuida subdivisées, de 6 mulheres. elles ont E assim multiplié fica mais fácil de cuidar, de orar, et, de ler et livros, chacune de apacentar prend soin de e chaque femme, acrescentar de novas lire des livres, de pessoas. prier, de Irmãos, prendre tudo isso que eu soin estou dizendo, et meus queridos de faire irmãos, venir d'autres personnes. Et eu tout ce que je sei vous que dis há là, mes muito frères, mais coisas. Eu não consigo falar aqui tudo. je sais Eu qu'il y a sei encore que há beaucoup de choses. muito mais Je ne coisas peux pas tout vous acontecendo dire entre ici. nós. Vamos reter o que é bom. Il y a beaucoup de O choses qui se que passent está parmi dando nous. certo. Vamos Prenons ce qui est bon, colher ce os qui marche. frutos. E nós vamos encher Cueillons les essas fruits. pessoas da vida de Deus. Et nous Nós não allons estamos remplir ces personnes chamando de isso la da vie de nossa Dieu. religião, não. Nós estamos colocando essas Nous ne pessoas les no appelons pas notre organismo religion. vivo de Deus, que é a igreja. Nous, E mettons, na igreja, nous irmãos, les nós mettons dans vamos l'organisme, c'est l'organisme fortalecendo vivant essas de pessoas Dieu qui est no seu l'Église. homem interior. Et dans Nós l'Église, nous estamos ajudando fortifions que leur Cristo homme habite intérieur. no coração de Nous cada um les deles. aidons Nós estamos aproveitando isso para que Dieu puisse encher habiter dans cada le um cœur de deles, chacun. né, Et nous do profitons de cela entendimento das pour dimensões les de Cristo. remplir Essas de pessoas estarão l'entendement, recebendo de a la vida e connaissance de amor de Christ. Cristo, Ces personnes fundamentadas e elles vont alicerçadas recevoir no amor, l'amour et la e essas connaissance de pessoas Christ, estão sendo enchidas fondées até a et enracinées. plenitude de Deus. E no fim, Elles sont irmãos, essa remplies vida da igreja cheia de la de plénitude de Dieu. amor. Et à la Irmãos, fin, Deus vai colher como primeiros cette frutos vie d'église remplie d'amour. esse amor. Irmão, Et esse Dieu va amor vai cueillir ce permanecer, premier vai fruit, continuar cet amour. no milênio. E esse Cet amor amour vai va continuar demeurer. para todo sempre, Elle na va aller eternidade. jusqu'au millénium. Portanto, irmãos, tudo que nós tivemos Et va fazendo hoje, continuer que toujours pour produza l'éternité. fruto do amor, Ce que nous faisons irmãos, aujourd'hui, vai ce permanecer produit para de fruit, todo sempre. le fruit de l'amour, Portanto, tout cela vamos va trabalhar, demeurer pour toujours. vamos montar Alors, essa rede travaillons, de mes cuidados, frères. montar essa Travaillons. rede, esse Alors, nous allons grupo former ces orgânico, réseaux de né, soins, que as pessoas notam, opa, isso aqui é cette structure sério. organique, Isso não é uma coisa irresponsável. et les gens Hoje vont tem, voir que c'est amanhã não tem. sérieux. Não, nós temos que fazer uma coisa séria. Ce Né? n'est pas Tem quelque chose pessoas qui est sérias, irresponsable, qui responsáveis fonctionne por aujourd'hui et cuidar, demain, ça ne né, fonctionne umas pas. das outras. Mais des Que o gens Senhor sérieux, abençoe todas as igrejas. prenons Use soin les uns esses des autres. momentos Que le Seigneur antes da bénisse volta do toutes Senhor, les irmão. Eu églises. sei, eu sinto, irmãos, que a volta do Senhor Et está alors, às portas. soyez fermes dans ces E moments Deus avant está l'avènement du Seigneur. esperando de Alors, je nós, irmãos, ressens para que le Seigneur est à la encerrar essa porte. era. Eu quero ser um Et le Seigneur desses. attend de nous pour, Eu quero pour dizer como achever Long la terre. dizia, eu quero Je ser vais être parmi arrebatado ceux-là. vivo.
Eu quero Comme trabalhar, irmãos, para le frère, donc, encerramento dessa je vais era. être E para enlevé trabalhar vivant. para Je vais encerramento dessa travailler era, pour irmãos, nós temos le que cheminement de cette encher terre, todos da vida de Deus. O pour le amor vai cheminement, crescer. l'achèvement de O cette amor terre. que vai imperar entre nós. O nosso Et l'amour doit relacionamento é o grandir. amor ágape de Deus. Vamos subir de nível. Notre relation Deus abençoe vocês todos. avec les frères, c'est Vou l'amour orar agapé por vocês. Senhor qui Jesus, doit fluire. Dieu abençoe, Senhor, todos que puisse estão vous nos bénir. Je ouvindo. veux prier. Senhor, que Seigneur cada Jésus, que esteja nos ouvindo bénis tous ceux seja qui nous écoutent. vaso para Seigneur, encher do teu amor, que tous ceux qui encher nous da tua écoutent vida, soient da un tua vase natureza santa, de glória pour e être também rempli de ton cheia de amour, amor. Ó rempli de ta Senhor vie, de Jesus, ta embora nature nós sainte, ainda tenhamos uma vida de da gloire alma forte, et ainda rempli temos um d'amour. homem exterior muito Seigneur forte, Jésus, mas o Senhor está nos conquistando. nous avons encore notre O vie d'âme qui est Pai, forte. Senhor, o Pai Notre homme de quem extérieur clama est encore fort, toda a família, mais o Seigneur, nome, tu nous Senhor, esse saisis. Pai está trabalhando em nós. Oh, está fortalecendo Tu es o le nosso Père de homem qui interior détient através do le nom de teu toutes les Espírito. familles. Oh, está fazendo Tu nous Cristo habitar em fortifies, tu nosso fortifies coração. notre homme Oh, Senhor, intérieur muito par le obrigado, moyen de Senhor, l'Esprit. que esse Fais que Christ trabalhar na habite dans nossa notre alma, cœur. Senhor, nós, Oh Senhor Seigneur, Jesus Cristo, merci. estamos conquistando, nos apacentando, Et oh, là-bas, está nos travaille en edificando, nous. nos fazendo crescer. Ó Senhor Séduis-nous. Jesus, Fais-nous, juntamente com Seigneur. todos os santos nessa esfera do Fortifie-nous, amor, fais-nous croître. estamos entendendo Seigneur as Jésus, dimensões de Cristo. ensemble, Estamos avec tous les entendendo o saints, amor de de cette, Cristo, de cette Senhor, que sphère excede d'amour, nous todo voulons comprendre les entendimento. dimensions de E Christ. nós vamos Nous continuar prenons sendo l'amour de enchidos, Christ. enchidos Sur até passe a tout entendement. plenitude de Deus, Et nous voulons être que remplis, é a remplis, remplis perfeição. O amor é jusqu'à la aquele que é plénitude de Dieu. perfeito, que vai permanecer para Et la todo perfection. sempre. Por isso, abençoa L'amour a tua est celui qui est igreja, parfait. Senhor, dentro do labor Qui de va amor. demeurer pour Nós ainda temos toujours. muito trabalho a Bénis fazer. ton Senhor, Église. que ninguém pense em si Dans ce mesmo. labeur Todos d'amour, tenham, Senhor, nous essa avons encore vida de beaucoup de travail à sacrifício, faire. essa vida de amar os outros Seigneur, que nous dentro ayons do cette vie de centro do teu sacrifice, amor. Por isso, cette Senhor, vie abençoa d'aimer cada les uns família, les autres, abençoa cada igreja, et connaître em ton toda a amour. cidade, Senhor, Bénis chaque possa, famille, o número bénis de chaque pessoas possa église. crescer e Dans nós toutes les queremos villes, fazer Seigneur, crescer o le nombre de número de gens puisse pessoas em Sião. Mais grandir. pessoas lutando pelo teu reino. Senhor, Et pouco nous voulons tempo faire nos que resta, mas nós queremos le ter nombre um de gens grandisse exército dans de Sion. jovens santos. Abençoa a tua Et igreja, nous avons em peu de nome do temps nosso Senhor et nous voulons Jesus gagner une Cristo. armée de jeunes Amém. saints. Bénis ton Église au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.